sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, 8 horas, no Ânima Saúde. E hoje, de verde? Eu sempre gosto de vir de verde. Pra você só falar, né? Imagina, Maduro. É mole? Você tá igual a Barbie. Mais uma vez igual a Barbie. Amor, adoro. Que maravilha. E o assunto de hoje, hein? Gente, quente. Olha só, vou falar um negócio pra vocês. O assunto de hoje é super interessante, né? Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, se não está passando por situação parecida com familiares, tem alguém que você conheça, né? Que são as neurodivergências. Nós vamos trazer os transtornos neurocognitivos, né? O TDAH, o TEA, o que é a superdotação, as altas habilidades. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, já pensou que o seu filho, primo, conhecido, amigo próximo poderia ter, mas não identificava. Então, nós trouxemos uma convidada para falar exatamente sobre esse assunto, esmiuçado, como você em casa vai poder entender muito tranquilamente. Então, a partir de agora, você vai começar a encaminhar esse episódio nos grupos da escola, da família, do grupo do prédio. O que mais a gente tem é grupo de WhatsApp. Segunda coisa que vocês vão fazer, vamos lá, seguindo a ordem aqui. Inscreva-se no nosso canal, porque você que está nos assistindo, você não é inscrito no nosso canal, gente. Isso aqui pra gente é super importante. Imagina um podcast riquíssimo que nós vamos falar hoje, não chegar a milhares de pessoas porque você não se inscreveu. Ou seja, antes de assistir, clica aí, inscreva-se, tá bom? Deixa o seu comentário, curta e bota assim ali embaixo pra mim. Sim, me inscrevi, que eu vou lá olhar pra você, pra ver se você se inscreveu no nosso canal. E o assunto é muito importante. Muito, muito, muito importante. Cada vez mais diagnosticado, certo? Exatamente. Vamos falar de quê? Vou apresentar agora a nossa convidada. Ela é doutorada em educação, neuropsicopedagoga, terapeuta infanto-juvenil e familiar, professora e coordenadora da pós-graduação e do Centro de Pesquisa da Faculdade Mar Atlântico e Centro Além Mar. Católica. Seja muito bem-vinda, muito Carolina obrigada. Scarabucci. Eu falei Scarabucci, certo? Scarabucci, Vamos puxar italiano, que estamos indo pra Itália. Seja muito bem-vinda ao episódio muito de hoje. Obrigada. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que alegria trazer você aqui e trazer um assunto tão importante hoje em dia. Sem dúvida. Né, e que precisa ser falado, porque para a gente saber enxergar ou ter uma noção do que aquilo ali é real, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. E é isso que a gente vai trazer aqui, talvez de uma forma assim mais clara e leiga, para as pessoas que estão nos ouvindo tenham esse entendimento. Já está passando de hora das pessoas começarem a ter as informações corretas, que são realmente as informações baseadas em evidência mesmo científica, nas práticas que são realmente coerentes, né, que não acham que tudo se resolve ou com remédio, ou com, né, agora todo mundo, não é isso, né, não é que todo mundo é. A gente tem realmente os critérios diagnósticos muito bem estabelecidos, e mais do que isso, a gente tem que ter realmente o conhecimento e o contínuo estudo para poder entender que está mudando, a gente está tendo hoje uma quantidade de informação muito maior, o número de pesquisas vem aumentando substancialmente, Sim. Então a gente tem que acompanhar. Perfeito. Né? Antes da gente começar, Carol, Vamos aos aos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online. Olha aqui, o Anjo da Paz. Estava com saudade dele, hein? É verdade, adoro ele. A gente Eu tem um tenho um grandão grande desse, né? lá em casa. Olha só, o Anjo da Paz, que maravilha. Isso aqui, ó, essa E sabe oração. quem foi o anjo da paz, né? Fala aí, amor, que deu a primeira comunhão pros 3 pastorinhos. Muito Olha que bem, bonitinho. sabe tudo, hein? É verdade, Fez o curso de Fátima com Não, Bertalda catequizei Kenny? Lulu. Ah, muito bem. E aqui, ó, oraçãozinha antes de sair de casa, de proteção de Nossa Senhora. Isso aqui é boa demais para deixar na porta de casa ali, gente. E aqui é o livro de Fátima, contado por Bertalda Kenny. E esse aqui é uma lembrança para você. Carol. Nossa, que felicidade! É, Muito isso aí é obrigada. Isso é um Esse aqui, supra-sumo, tudo de Fátima. Carol, pra gente começar aqui, Bora. você é pedagoga de formação, né? Minha primeira formação é essa, eu sou pedagoga. E esse assunto é tão importante, é o que a gente conversa muito, porque a gente já trouxe aqui pediatra, formado em
em tudo sobre autismo, mas assim, eu sempre tive essa preocupação em relação ao colégio. Ali dentro, porque para mim, grande parte do diagnóstico de qualquer parte dessa parte de autismo, TEA, vai vir ali do colégio, né? Ali dentro do colégio. Os olhos atentos, né? Da professora. Da professora, da coordenadora. Eu queria, antes da gente entrar, você tem algum histórico, por que você foi para esse lado tão profundo aí, né? Você fala das altas habilidades? Na verdade, eu fui vencida por ela. Porque o que acontece? Eu tive o meu diagnóstico tardio de TDAH. Com quantos anos, Carol? Eu tinha 29 anos, 28 para 29 anos, mais ou menos. Foi logo quando eu comecei a fazer a especialização em psicopedagogia. E assim, eu falo que foi o primeiro véu que eu tirei dos meus olhos para poder entender a minha dinâmica. Porque eu falo assim, é muito fácil a gente falar da pessoa com TDAH, com TEA ou que tenha qualquer transtorno de neurodesenvolvimento sem saber de fato o que acontece. E assim, às vezes eu achava que o problema era só eu que não era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa que era desatenta. Eu tinha crises de enxaqueca na minha adolescência porque eu não conseguia dormir, minha cabeça não parava, eu chorava de noite porque eu não conseguia dormir. Não, era um constante pensar, né? E assim, eu já tive crises de quase todo dia no hospital. Já me deram morfina, porque eu não conseguia pagar. Então, pra vocês terem mais ou menos o nível que a coisa acontecia. Só que eles acharam que era algo biológico, que era eu muito estressada, muito agitada. Sempre fui muito agitada, né? E quando veio o diagnóstico, veio um primeiro véu retirado. Eu lembro de eu chorando na aula, quando eu comecei a ouvir a respeito do TDAH pela minha professora na época. E assim, foi uma mudança drástica na minha vida. Você que se deu o diagnóstico? Não. Quando eu participei da aula, né, sobre TDAH na psicopedagogia na minha formação, a professora era uma neuropediatra e eu conversei com ela e nós fomos atrás dos diagnósticos. Aí eu fui atrás, né, de uma psicopedagoga, de uma psicóloga, e ela, enquanto neurologista, né, e aí depois o marido dela, muito amigo nosso, também psiquiatra. Então nós fechamos o diagnóstico de TDAH inicialmente. Só que o que acontece? Eu tinha muitas comorbidades associadas pela falta de tratamento. Quais, né? Carol? Fala pra gente. Ansiedade, eu tinha crises de ansiedade, eu cheguei a ter um início de pânico por conta dessa questão da ansiedade em si, né? Que isso vai começando a virar uma bola de neve, vamos dizer, né? E isso fazia com que eu tinha dificuldade em organizar a minha própria casa. Como se diz, eu conseguia ler um livro de 500 páginas em 2 dias, mas eu não conseguia lavar a louça de casa. E eu achava que era muito por conta da minha desorganização, né? Eu não tinha essa disciplina toda que as pessoas falaram que eu tinha, mas é só levantar, é só fazer, Mas isso me tomava um movimento que não era um movimento só corporal, um movimento mental, né? Então, assim, isso foi durante muito tempo e após o diagnóstico eu comecei o tratamento com terapia, não usei medicamento na época. E eu só fui usar o medicamento pela primeira vez quando eu fui fazer o mestrado, quase 5 anos depois. Então, assim, e isso dentro até da minha própria prática, apesar de alguns psiquiatras irem contra essa ideia, eu sempre começo terapia com a criança sem medicamentos. A gente tenta primeiro o processo terapêutico, primeiro ajuste familiar, ajuste da escola, para depois a gente pensar na entrada de um psiquiatra, quando a gente está pensando, às vezes, de uma qualidade de vida que já está realmente mais prejudicada, né? Então, quando existe ali um início de uma depressão, a criança já está com uma estima muito baixa, né? Que eu falo que talvez o difícil não é tratar o transtorno, mas é você convencer a criança que ela é capaz. Né? Muito tempo achando que ela está na dificuldade, ela acaba acreditando que a dificuldade é ela. E, na verdade, ela está em dificuldade, ela não é a dificuldade. Isso é uma das coisas que a gente fala, inclusive, para os transtornos. Ela está com dificuldade para o transtorno naquele momento. Não significa que isso não vá passar ou diminuir ou ser minimamente manejado. Né? E isso, assim, eu já fui execrada na internet por conta de falar isso. Falar, porque você está falando que o TDAH cura. Eu falei, eu não falei que o TDAH cura. Eu falei que o sintoma tem que diminuir porque a terapia tem que ser objetiva. Então, no processo terapêutico, a gente tem que ter início, meio e fim, metas a serem estabelecidas. Isso é uma proposta terapêutica adequada. E não aquela coisa, eu vou sentar e vou brincar com a criança. Tá, por quê? O que você está trabalhando? Qual é a função executiva? E aí, quando
isso começou a fazer sentido, eu comecei a estudar, obviamente, naturalmente, os transtornos de neurodesenvolvimento por conta da minha própria prática começaram a abrir, né, os temas. E eu sempre fui aquela, não vou dizer que é a ovelha negra, mas sabe a pessoa estranha? Eu era aquela que gostava de ler. Eu era aquela que era cinéfila, eu amava filmes. A arte era uma coisa assim. Eu vou aprender a fazer macramê. Eu pegava um livro, olhava, faz desse jeito. Então tá bom. De repente eu estava fazendo, assim... Altos talentos. Assim. E eu nunca tinha me atentado para altas habilidades e a superdotação. Quando eu abri a minha clínica, minha amiga, que também acompanha esse processo todo, falou, Carolina, pode olhar, você tem altas habilidades. Não, que isso, gênio, a gente tem essa noção, né? Altas habilidades é o gênio, né? E isso é um conceito totalmente equivocado. Muito pelo contrário, é o conceito que acaba fazendo com que a pessoa com altas habilidades sofra a um nível que a gente não tem noção. E aí o que acontece? Eu comecei a duvidar. Até mesmo porque a pessoa com altas habilidades pode ter dificuldade, inclusive pode tirar notas baixas na escola. A maior parte das vezes é isso que acontece. Sim. Porque a gente tem que entender que a altas habilidades, ela não é generalista. Ela é específica. Né? Entendeu? Então, assim, vai ter uma ou outra área, né? Porque a gente pode pensar, ok, eu posso ter um hiperfoco generalizado, né? Até o próprio Steinberg, que é um dos autores que a gente tem aí, que ele fala gente, qual o nome? Teoria triárquica, né? Então, ele fala assim, que geralmente a capacidade com alta média, ela pode ser geral ou ela pode ser específica. Então, por exemplo, específica é aquele menino que, por exemplo, é ficcionado em dinossauro. Sabe de tudo de dinossauro. Todos os nomes, a época, como que é a parte do corpo. Lê de tudo sobre aquele tema, que é o que a gente fala quando ele tem ali um hiperfoco, né? Ou ele pode ser generalista, ou seja, eu quero aprender algo. É aquele indivíduo sedento por conhecimento. E aí ele... eu quero, sei lá, agora eu tô nos carros. Daqui um mês, eu tô vou fazer hiperfoco agora em nutrição. Vai saber tudo sobre suplementação, é aquele que vai começar a suplementação. Aí, de repente, ele vai e ele para. Aí, porque agora mudou o hiperfoco, agora meu hiperfoco é outro. Né? Então, assim, a gente vê que essa capacidade acima da média, ela pode acontecer tanto de uma forma geral quanto de uma forma específica. E comigo era geral. De repente, eu queria saber sobre uma coisa e eu ficava muito boa naquilo. Aí, de repente, não acontecia mais. Então, assim, eu não achava que isso era altas habilidades. Eu achava que era simplesmente eu tinha um interesse, facilidade de aprender o que eu gostava e tá tudo certo. Com que idade você descobriu altas habilidades? Há 3 anos atrás, exatamente. Caramba, então, vamos lá, 24... Desculpa perguntar, Carol, qual é a tua idade? Eu tenho 46. Olha só, né? Não, você passou uma vida inteira. E só eu sei o quanto eu sofri por conta disso, porque eu, inclusive, falei a vida inteira que eu ia fazer medicina. E eu não fiz porque eu achava que eu não era capaz. Entende? E aí você vira e fala assim, mas não é possível. Aí aonde que a gente fala da escola? Na 5ª série, uma professora virou pra mim e falou assim, você é burra, se depender de mim, você não vai passar. Se você precisar de 1/10, você não vai passar. Ela conseguiu travar da 5ª série até o 3º médio o meu conhecimento em matemática. Nada me fazia aprender matemática, nada, porque eu acreditava que eu, de fato, não ia ser capaz. E aí, óbvio, para uma pessoa que era super esperta, dinâmica para algumas coisas, eu ia muito bem nos esportes, mas na escola, sabe aquele negócio que você fala, né? Então eu não me via capaz, eu tinha amigos que eram super inteligentes, tiravam 10, eu era aluna mediana, nada demais. Mas quando eu precisava de fazer alguma coisa ou liderar alguém... Era assim, a minha mãe falava assim, aonde que está o foco das crianças? Pode olhar que a Carolina tá mexendo. E isso, Carol, é muito importante, porque assim, o olhar da escola, ele tem que mudar. Tem. Muitas escolas, inclusive, muitas, né, podem não acreditar nas porque, obviamente, hoje em dia, TDAH, principalmente TDAH, né, ele é um hiperdiagnóstico, porque aquela criança chegou lá toda tortinha, né, toda irritada, né, tudo é culpa dos pais, tudo é culpa da educação, tudo é não sei o que lá, é culpa do temperamento, é culpa da educação, não. Então, esse foco, ele tem que mudar, né, porque é o que eu costumo falar. Se tem pais que são alinhados, a criança tá lá regrada, tá fazendo tudo certinho, tem sua ordem, não tem tela, come direito, né, não tem deficiências nutricionais, está num colégio onde tem as regras, e a criança tá pipocando, cara, tu tem que olhar diferente para aquela criança.
Mas E o você sabe- problema é exatamente isso que você está falando, Carol, porque imagina, eu queria depois saber até como se você sofria na escola, porque aí você é dita, aí tem bullying, né? As crianças começam a fazer o bullying com você, e aí você é vista como você que puxa aquilo Qual tudo. foi a minha sorte de eu não ter o bullying? Eu era muito boa em esportes. Então, meu grupo, eu estudei em colégio católico, né, de freira. Então, eu até não era a aluna boa, não era tão boa, mas no esporte eu me destacava em todas. Eu era da equipe de vôlei, de basquete, do handball, do atletismo, da peteca, porque em Minas Gerais tem peteca, né? Da peteca. Então, assim, todos os esportes eu estava lá. Ou eu era capitã, ou eu nunca era reserva. Então, assim, eu me destacava absurdamente. Muito. No vôlei, eu quase federei. Eu tive olheiro vindo de Belo Horizonte para poder me ver jogar. Então, assim, o esporte me tomou muito tempo. Então, isso no grupo, eu era inserida porque eu estava nesse Porque você local. era boa nos esportes. Nos esportes. Então te queriam acabava, ali, né? eu poderia não ser tão boa ali na escola, mas eu era muito boa no esporte, então acabava... E eu não tinha problema de conversar com as pessoas, eu era super, né, tranquila nesse sentido. Então, assim, eu não era aquela que ia ficar do lado. Igual eu vejo em algumas situações, a criança que está em constante dificuldade, porque hoje o que a gente vê muito é essa criança que não dá conta de ficar sentado, que está o tempo inteiro mexendo, que está o tempo ali agitado. As crianças começam a evitar, por conta do comportamento dela de sala de aula, falar assim, não, esse menino não para quieto. Aí o que começa a acontecer? Que hoje eu vejo esses últimos 3 anos que isso... Olha... Eu falo que o ser humano ele vai realmente precisar de rever seus conceitos, porque eu não sei como vocês conhecem, mas o tal do grupo de WhatsApp de pais é algo assim, absurdo. É cruel, sabe? De julgar a criança, Sim. de colocar a família também exposta. Mas o sabe? julgamento vem da escola também, dos Não, professores, da vem, coordenação, da vem, direção, vem vem. de tudo. Julga aquela criança como um tudo também. Vem. E assim, não acontece só na escola pública, não. Sim, com Isso certeza acontece em todos os níveis sociais, em todos os tipos de escola. Em todos. Nós estamos patinando quando a gente fala de educação para as necessidades específicas das crianças. Primeiro, nós estamos patinando porque os conceitos que nós temos, e aí eu estou falando de epistemologia mesmo, os conceitos que nós temos de educação foram totalmente distorcidos. Totalmente. Teve a fase do construtivismo, que eles falaram que é o método e não é o método. Depois teve a fase da Montessori, depois teve a fase Waldorf, depois teve a fase... E aí, assim, todos os conceitos, que a Escola da Ponte... E assim, quando chega no Brasil, há uma mudança absurda, como se... quase como... Não, agora a metodologia é essa. Só que nós precisamos de entender, e eu acho que isso talvez é o princípio norteador quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, que o nosso normal é ser diferente. Os processos de aprendizado, eles são, por natureza e essência, diferentes. O grande problema é eu querer achar que eu vou pegar 20 meninos numa sala e querer colocar dentro da mesma caixa. Exatamente. E aí o que acontece? Agora todo mundo, mas agora? O que agora? A gente tem, se a gente for pensar, há menos de 30 anos atrás, a gente internalizava criança com deficiência intelectual, tinha morte de criança com síndrome de Down. Isso é 30 anos. Historicamente, isso é minúsculo dentro de um processo histórico. Então, assim, nós estamos ainda engatinhando nesse processo. E assim, por exemplo, quando fala, TDAH virou uma moda. A prevalência do TDAH não mudou. A prevalência do TDAH é a mesma, desde o início. A DSM-5 teve uma mudança muito pequena, que vai de 3% a 6% da população a prevalência. Se realmente a gente estivesse tendo hiperdiagnóstico, essa prevalência ia aumentar. E outra, o que é um hiperdiagnóstico? Ou seja, então todo mundo tem? A gente tem erro de diagnóstico, sim, mas a gente tem subdiagnóstico. Sim, Que é total. o pior. Diagnosticar crianças, diagnosticar meninas é a coisa mais difícil que tem. Porque socialmente falando, a educação da menina é diferente. E aí o que acontece? É o que até a gente começou a conversar, mas... Ok, se eu tenho uma menina que ela é desatenta, que ela tem uma predominância desatenta, ela vai passar despercebida. Aí o que acontece? Eu pego uma menina de 8 ou 9 anos iniciando quadro depressivo. Por quê? Porque ela não se vê aprendendo, ela está no meio da dificuldade, ela não está falando, os pais acham que ela é quietinha. Nossa, mas ela nunca deu trabalho.
Pois é, mas dentro dela não está sendo assim. Entende? Eu falo assim, é tão cruel uma criança que não tem adulto, né? Hoje as crianças não estão tendo adultos dispostos a entender de criança. Eu ouvi, inclusive, uma fala que eu achei perfeita. Essa geração de adultos não gosta de criança. Acha a criança barulhenta, quer que a criança cala a boca, quer que a criança fique calada. Mas a criança não é assim. Então, assim, o que eu vejo é uma luta constante de fazer com que a criança cale e siga a ordem. Mas a criança ela tem que ser ativa. Eu só vou fazer novos neurotransmissões ali no cérebro dela, eu só vou ter realmente aumento neuronal se ela tiver experiência. Como é que eu faço com um menino que fica sentado sem nenhuma experiência que ele se desenvolva? Aí eu vou ver menino que realmente não consegue usar uma régua. Chega no primeiro ano, não consegue usar uma régua, não consegue fazer um recorte, não consegue recortar com a mão, que isso é coordenação motora fina. Faz uma educação infantil basé. Sabe aquela educação infantil que você faz assim, vamos colocar o menino só para brincar ali, ó, e é isso aí. Não tem critério pedagógico, sabe? Então, assim, tá realmente muito complicado. Aí, óbvio, nós vamos ter gaps de desenvolvimento. O que vai acontecer? Aonde a gente entra nos erros de diagnóstico? O que é sintoma e o que é transtorno. Uma coisa é falar, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou eu tenho transtorno de espectro autista, eu tenho transtorno do desenvolvimento intelectual com sintomas de ansiedade. Não necessariamente um TAG. Entende? E isso tem que ficar claro. Porque senão, o que vai acontecer? Eu tenho crianças que chegam para mim com laudos, tipo assim, tem todos os CIDs ali dentro. É TEA, TDAH, TOC, TOD. Você fala, não tem como. Esse menino tinha que estar, tipo assim, não tá dando conta de fazer absolutamente nada. Tá totalmente comprometido. Para ter 4 diagnósticos assim, não, peraí, vamos olhar isso aqui. Então, os critérios de avaliação também começaram a se... Menino não olha no olho, TEA. Menino não fala, TEA. Esquece, tem transtorno de linguagem, gente. Tem transtorno de comunicação. Tem dislalia. Então, assim, sabe? Então, assim, tem que ter um pouco mais de critério para olhar para a criança e falar assim, o que é da criança? Criança agitada com 5 anos é normal? É óbvio que é. É óbvio. Agora, a que nível que está essa agitação? De que forma que isso está acontecendo? E aí, fala, não, mas isso é um TDAH. Não é um TDAH. Entende? Então, às vezes, não é porque está super diagnosticando, é porque não estão sabendo diagnosticar. Estão querendo olhar e já tacar né? Vai, vamos lá. É errado o diagnóstico? De forma alguma. De forma alguma. Eu sou totalmente a favor do diagnóstico. Totalmente a favor, porque eu sei o que foi o nome para mim. E eu sei o que foi o nome para as minhas 2 filhas. Entende? Foi uma virada de chave absurda. Absurda. E eu escuto mães falando isso. Falando assim, a sensação que eu tenho é que ele tem alguma coisa, mas ninguém tem coragem de me dizer o que ele tem. Ou não sabe, porque também é muito difícil, até para os próprios especialistas. E eu queria trocar nesse assunto exatamente o que você trouxe da sua filha, porque eu queria falar sobre o transtorno do espectro autista em menina. Uhum. Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, e até, né, coordenadores, diretores, Sim. professores de escola, né, eles têm a ideia que o transtorno do espectro autista é aquela criança que não fala. Não. É aquela criança que não olha no olho. Só que quando a gente traz... E é por isso, inclusive, que o maior diagnóstico de autismo é nos meninos, por exemplo. A maior quantidade de diagnóstico. Por que será? Também. Será que é porque também a menina é mal diagnosticada? Porque a menina, ela pode ser extremamente falante. Ela pode aqui olhar no seu olho, falar com você tranquilamente e ter o transtorno do espectro autista. Sim. Então, eu queria que você passasse, porque hoje talvez a pessoa... Quem tá olhando a gente fala assim, meu Deus, como assim? Então, uma criança, menina, pode falar pelos cotovelos, olhar no olho, conversar igual gente grande e ter TEA? Sim. Fala sobre isso, dando até o exemplo primeiro. O transtorno do espectro autista. Fala, inclusive, podendo, se possível, dar o exemplo da sua filha. Eu queria até também saber a idade que ela foi diagnosticada também. Com autismo agora. Com quantos anos? Com 12. Olha isso. Mas ela tem diagnóstico de TDAH desde 7, 8 anos. Fala um pouquinho disso pra gente, na verdade, Carol. o diagnóstico dela. Porque
Até por conta de família, o pai não aceitava muito essa ideia, então assim, e como eu sou do meio, né, então assim, não quero deixar o meu olhar também contagiar, mas não dava para passar em branco, era muita coisa. Bem, então assim, vamos pelo início. O transtorno do espectro autista, tá, ele é um transtorno que basicamente a gente vai ver 2 campos alterados, interação e comunicação, tá? Dentro do critério de comunicação e interação, antigamente, antes dessa mudança do CID-11 agora que aconteceu e do DSM-5 virar texto revisado, né, que foi agora com essa nova mudança de 2023, se a criança tivesse um dos sintomas ou um dos critérios atendidos, ela já poderia ser dita como TEA. Hoje não, hoje todos os critérios têm que estar ali presentes. Tá? Então tem que ter padrão repetitivo de comportamento, tem que ter problemas de interação e de comunicação, tanto para início como para manter a comunicação, né? E a questão da interação de forma, vamos dizer assim, estranha, né? Até essa palavra talvez não seja mais a melhor, mas a mais fácil de poder entender. Acontece que, assim como todos os transtornos de neurodesenvolvimento, a gente tem os níveis. Hoje a gente fala dos tipos, né? Então, a gente tem ali nível 1 de suporte do TEA. Para ser nível 1 de suporte, tem que haver fala. E esse é um ponto. Então, geralmente, nível 1 fala. Ela não vai ter transtorno de linguagem. E dentro do próprio diagnóstico do TEA, os subtipos de TEA TEA, né, transtorno de espectro autista, sem deficiência intelectual, com pouca ou ausência de dificuldade de linguagem. Esse é um dos tipos, ou seja, só aí a linguagem já, por si, já pode acontecer ou não, entende? E aí tem com e sem deficiência intelectual, com e sem alteração de linguagem, entende? Então, assim, e com ou sem padrão repetitivo de comportamento. Então, só no critério, só na tipologia que a gente tem do TEA, a gente já vai levar em consideração que sim, vão haver casos em que vai haver linguagem. No nível 1, igual eu disse, no nível 1 sempre tem linguagem. Sempre tem. Agora, qual que é o grande problema? A menina, em tese, a educação da menina é uma educação mais, a gente entende, né? E aí eu não gosto nem muito de falar assim de uma questão de, até pra gente não bater, né, em polêmicas, mas batendo na polêmica. A menina, ela tem uma educação mais voltada para uma coisa mais tranquila, né? É muito diferente, né? Existe aquele negócio que o menino, ele pode correr, ele pode fazer tudo isso. E a menina fica um pouco mais contida. Tá, gente, são gerações e gerações, mas ok. E aí, o que acontece? Com esse tipo de comportamento da menina, quando chega a menina para mim, ela vem sempre com aquele rótulo, ela é mais tímida, ela é mais introspectiva, mas ela conversa, mas ela anda, ela fala, né, ela tem as amizades. Aí você vai falar assim, beleza, ela fala. Como ela fala? Qual é o tipo de fala? Você vê que é uma fala que ela quase desarticulada. Tem uma dificuldade. E aí a gente fala, aonde nas meninas a gente vai ver um nível de masking absurdo. Absurdo. Porque Explica pra gente o que é masking, então, que o pessoal de casa não sabe. Né, vem do inglês máscara, né? Então, assim, o masking são artifícios sociais, né, e de interação que o indivíduo se organiza para realizar, para que ele se adeque à situação. Então, por exemplo, eu já vi meninas com os amigos rindo da piada, porque tá todo mundo rindo. Sem entender. Sem entender a piada. Na hora que você vai perguntar, você entendeu? Não, mas como estava todo mundo rindo, eu ri para não ser julgada. Porque senão eles vão me chamar de burra. Então, assim, esse masking é um artifício realmente de organização social. E não achem que isso só vai acontecer com menino de 6, 7 anos. A gente vê na infância, inclusive. Principalmente quando a gente tem um TEA com altas habilidades. Quando a gente fala da dupla excepcionalidade. Ele vai usar o masking para poder realmente se encaixar. E aí, é por isso que é tão difícil. E é por isso que se a gente não tem um entendimento real do que é o transtorno e não vivenciar isso, falar sobre TEA é muito fácil. É muito fácil. Porque você tem informação em todo lugar. Beleza, mas na prática a coisa não é tão simples assim. Não mesmo. Não é. E aí o que acontece? Para a Duda, por exemplo, né, minha filha.
Pra ela... O que você percebia nela desde sempre? Porque ela tem o diagnóstico de TDAH. Esse diagnóstico de TDAH... Ela não ia no colo. Sabe encostar nela? Ela não gostava que ninguém encostasse nela. Ninguém. E ela nasceu com uma dermatite atópica, que é algo que a gente está vendo nas pesquisas, que é muito característico do TEA, né? Dermatite atópica. Ela nasceu com a dermatite atópica, e aí o que acontece? Bebê, quando ela saía do meu colo, ela não aceitava ninguém. Era eu e o pai. Levaram meses para ela se acostumar a ir no colo dos avós. Meses. Aí eu falei, né? Bebezinho. Normal, tá ok. Tranquilo. Quando eu tava amamentando, ela olhava para mim. Então, assim, às vezes é por conta da dermatite, né? Então, não... Mas ela nunca deixou beijar ela. Ela não gostava que as pessoas abraçassem ela. Ela falava assim, mãe... Quando ela começou a ficar mais velha, eu comecei a desconfiar, ela falava assim, mãe, o abraço dói. Porque existe um perfil sensorial tátil muito exagerado. E isso é uma das coisas que as pessoas esquecem na hora de avaliação, fazer perfil sensorial. E, assim, é um teste tão simples de você perceber. Não é nada difícil. Para o neuropsicopedagogo, para o psicopedagogo que realmente faz uma boa formação, a gente precisa de fazer essa avaliação até para poder fazer o encaminhamento para uma TO. Que aí o terapeuta ocupacional que tem integração sensorial vai fazer a terapia com essa criança. Então, assim, roupa. Nenhuma roupa colada. No corpo dela, de jeito nenhum. Eu achava que era da dermatite atópica. A tal da etiqueta incomodando. Nunca teve uma etiqueta na roupa dela. Ela mandava eu tirar todas. Calça jeans nunca usou. As roupas tinham que ser de tato, sabe aquelas roupas molinhas, fininhas, levezinhas? Aquelas blusinhas de pelo, nem pensar. Nossa Senhora! Parecia que você estava cortando ela. Aqueles negocinhos de plush. De plush. Nossa Senhora! Então, assim, eu comecei a perceber que, tipo, não é frescura. Não é frescura. E ela abraçava, ela cumprimentava os outros com o ombro, assim, ó. Ela ia abraçar, ela dava o ombro pra pessoa encostar nela, pra não encostar de frente. E até hoje, dependendo de como for, nem eu. Tem hora que ela aceita eu ir de frente, assim, e abraçar ela. Ela vira o corpo. Por quê? Porque eu já sei que nesse momento ela tá muito estimulada, sensorialmente falando, então ela não aceita. O que eu faço? Filha, vai tomar um banho. Toma um banho. A água acalma demais, né? A questão sensorial tátil. Então eu falei, filha, vai tomar um banho. Aí quando ela toma um banho demorado. Mesmo que ela tenha dermatite, a médica acha horrível, eu sei, mas como é que eu faço? Eu preciso regular ela, né? E ela sai do banho, outra criança. Outra pessoa. Ela, quando toma banho, ela muda completamente. Por quê? Porque eu regulo o sensorial tátil dela. Né? Hoje, com 12 anos, ela toma 2 banhos no dia, justamente por conta disso. Um antes de dormir e um antes de ir para a escola. Né? Para ela estar regulada e poder conseguir se organizar. Ela não sabe disso, mas eu fiz isso para que ela pudesse entender que vai regular. A alimentação dela. De repente, ela vicia em ovo. Só quer ovo no café da manhã, no almoço, na janta, no lanche, ela faz ovo. De repente, parou de comer ovo. Eu não gosto de ovo. Como assim? 2 dias atrás estava comendo ovo. As galinhas não podiam te ver. Aí ela, não, mas agora eu não quero mais. Aí muda, aí entra no hiperfoco, numa outra alimentação. Dificilmente prova comida. Nossa, é uma luta. Não é que ela é seletiva, mas, por exemplo, purê. Nossa Senhora, não come de jeito nenhum. Era uma criança, não comeu purê, né? Não come de jeito nenhum. Ela fala que aquilo fica... Gosmento. Na boca. E ela fala, mãe do céu, não dou conta nem de engolir. Aí, quando eu comecei a ver que tava demais, eu falei, não posso mais tampar esse sol com essa peneira. Essa menina tá sofrendo. Ela começou a sofrer bullying na escola por conta das interações. Ela começou a se submeter a uma menina em específico que tava, tipo assim, fazendo aula de gato e sapato. Agora eu sou sua amiga, agora eu não sou. Agora você vai fazer isso pra mim, senão eu não vou ser mais sua amiga. Você vai fazer minha tarefa de casa, porque senão eu não vou ser sua amiga. Ela queria morrer. Por quê? Porque ela queria tentar a relação, mas ela não sabia como coordenar isso. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Foi isso aqui, ó. Para eu poder conseguir fazer com que a escola entendesse a situação ao ponto de eu virar na coordenação da escola e falar assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês, não sei se vocês estão querendo laudo para poder agir. Se for a questão do laudo, eu arrumo de hoje para amanhã. Não é o problema. Mas não é possível que vocês não estão vendo o que está acontecendo.
Eu vou ter que vir aqui com o Ministério Público, com polícia, como é que vai ser? Porque eu tô aqui todo mês, tô conversando com vocês todos os meses, eu tô mostrando o que tá acontecendo ato de crueldade com a minha filha. Aí, quando eu mobilizei, aí eles começaram a entender o processo, porque realmente era Até uma porque é menina. difícil pro colégio também, né? É novo, né? Eu entendo isso. Mas você sabe o que me deixa, assim, intrigada? A escola fala muito de uma parceria com a família. Exatamente. Ela, parceria. Uhum. Aí eu vejo pais altamente parceiros, fazendo tudo que você pede. Tudo que você pede. Leva na terapia, faz exame não sei o quê, vai não sei aonde, busca não sei o quê e tal. E você vê pai e mãe se desdobrando para poder pagar a terapia, para poder fazer tudo que a gente pede. Aí na hora que você vira e fala assim, pois é, mas ele precisa de um PEI, que é o Programa Educacional Individualizado. Não fazem o PEI. Não fazem as adaptações. É uma luta. Mas será que realmente a gente tem que fazer a adaptação? Eu já ouvi isso. Falei assim, será que eu tenho mesmo que fazer o PEI? É obrigatório? Eu cheguei a imprimir todas as leis e falei, olha, tá aqui, ó. Às vezes, muito mais tempo no colégio do que em casa, né? Não, sim. Não, e fica. Na verdade, fica. Se for ver a agenda hoje dos adolescentes, tem inglês, tem natação, tem judô, tem, né, N coisas para fazer. São 5 horas dentro da escola. 5 horas. Nenhum pai tem esse contato com o filho hoje dessa forma assim. Quer dizer, alguns têm, outros não. A maioria não. A maioria, a mãe e o pai estão trabalhando e o filho está em casa. E qual que era a dificuldade de interação dela? Ela se expressava bem? O que era a dificuldade de relação? Muito difícil de falar sobre o que sentia. Muito difícil de dedurar as amigas que estavam fazendo isso com ela. Eu descobri porque eu vi acontecendo. E eu intervi na hora. Aí eu cheguei com ela e falei assim, vamos conversar aqui. Como é que é isso, minha filha? Ela tá te fazendo mal, você tá vendo que ela tá te fazendo mal, mas ela com ela 12 é minha anos, amiga. não foi antes? Foi um pouco antes, ela tava com 10 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas ela é minha amiga. Eu falei, filha, isso não é amizade. Isso não é amizade. Um amigo não vai ser cruel com você. Ela tá sendo cruel, ela tá mandando você fazer a tarefa dela. Como assim? E aí ela começou a ficar, mas mãe, aí eu não vou ter amigo. Ai, na hora que ela soltou, aí eu não vou ter amigo. Eu falei, tá, vamos conversar. E aí, como se diz, eu falo que, pela misericórdia de Deus, elas têm uma mãe que tá dentro da área. Mas e pra mãe que não é dentro? Total. E pra mãe que não sabe disso? E pra mãe que, me desculpa, que acha que tá tudo bem, igual aconteceu há 2 anos atrás com um casal de amigos nossos, uma menina linda, 14 anos de idade, linda, participava ativamente da igreja, participava do grupo de jovens, os pais altamente orientados, não tinha acesso às coisas. Jantou com os pais, pulou do edifício. Como que a gente lida com isso? Tem noção que, tipo assim, nós temos um aumento de 30% de adolescentes suicidando. Isso era um ponto que eu ia falar. Que a gente tem associado muito ao suicídio pelo modo que o jovem vem vivendo, por tela. E aí as pessoas também estão banalizando esse lado. Estão. Ah, porque o jovem hoje não sabe sofrer, que não sabe isso. De adolescente autista, com ideação suicida. Quantidade, e uma das coisas, uma das comorbidades que a gente fala, não é nem comorbidade, acaba sendo um resultado de o TDAH, por exemplo, não tratado, um alto índice de ter contato com drogas, ter contato com roubos, realmente buscar outro tipo de prazeres, mas também de suicídio. Depressão. De ansiedade, de depressão muito alta. A gente tem muitos adultos que hoje são diagnosticados e que têm um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade com depressão já instaurado. Ou seja, a importância do diagnóstico precoce, né? Por exemplo, a menina sofrendo bullying na escola e não tendo as amigas excluindo ela. Aí a escola também acha que a menina é diferente, procura aquilo ali, briga e não sabe, né? Porque tem todo um aspecto, às vezes, né? De colocar a culpa ali, às vezes não enxergar muito bem. Mas, de fato, ela está sofrendo. Ela não tem amiga, ela está sendo excluída, né? Qual é o papel da escola em função desse acontecimento, por exemplo? E a fundo no movimento, saber o que é que está acontecendo.
né? Primeiro, fazer uma cariação realmente e colocar os professores atentos ao movimento que acontece dentro de sala de aula para poder começar a fazer as primeiras intervenções. Se for preciso, e aí é onde a gente fala o tanto que é importante um psicólogo escolar dentro da escola, fazer uma intervenção junto do psicólogo escolar e fazer os encaminhamentos necessários. E aí a terapia não é somente para criança, porque criança em terapia, família em terapia, pai e mãe também em terapia para poder lidar com isso. E ficar de olho, porque o que acontece? Graças a Deus, a minha filha não teve nada mais sério em relação a isso. Mas quantos casos de se cortarem, se mutilarem, entendeu? E hoje nós temos uma lei que fala que se houver casos de mutilação, ideação suicida, violência, abuso, e que a escola tem consciência, ela tem que denunciar no conselho tutelar. Só que nós temos um conselho tutelar relativo, quase frouxo. Né? Ele tem que lidar com situações que o conselho tutelar não deveria estar lidando, que deveria ter um apoio do sistema público de saúde, na verdade, do sistema de saúde de uma forma geral, não somente o público, para poder olhar isso com um pouco mais de severidade, assim, para poder ter esse diagnóstico precoce, fazer as intervenções de forma mais precoce, sabe? E aí é força-tarefa. É equipe terapêutica, é escola, é família, trabalhando de fato juntos. Porque é o que a gente comentou, né? A criança fica 5 horas na escola, a família às vezes vai ter o contato ao final do dia, e a família vai se desdobrar para colocar isso dentro de um processo terapêutico. Então, assim, não é tão simples quanto se pensa. Não é só a mãe da criança autista que sofre, porque todo mundo olha, porque é a mãe da criança autista. De fato, o que acontece hoje com as famílias de mães atípicas é algo assim... Surreal. Surreal. Eu acho que a gente não tem muito uma palavra que possa descrever de uma forma realmente assim, porque triste. Já vi mães chegando destruídas. Elas não existem. Elas são invisíveis. O transtorno abafa tudo. Sabe? E aí, dependendo da criança, com um nível de comorbidade muito grande, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa associada por conta da própria seletividade, né? Baixa nutrição, porque não come, só toma quando come Danone, aí vai ter uma gastrite, aí, né? As coisas que vão associando aí. Eu Mas queria não puxar somente até elas. essa parte mais desse nível 1, né? Porque eu acho que é o que mais passa despercebido. Porque 1, 2 e 3, acho que até quem não sabe consegue entender que tem alguma coisa diferente. O nível 1, não. E eu queria trazer também, por exemplo, muitas dessas crianças, elas também têm o diagnóstico de TDAH, primeiro, antes de ter o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Além deles poderem coexistir, Sim. aquela criança agitada, Nível que fala muito pra grande, caramba. quase 40% dos casos. Exatamente. E que, né, que sai o dia inteiro da sala e que tem aquele problema em casa, na escola, com as amigas, com todos, que você nunca vai imaginar que aquela criança super agitada, beleza, já ganhou um diagnóstico estrelinha ali de TDAH, mas que também pode coexistir um diagnóstico de TEA. E muitas vezes até aquela hiperagitação, ou até alguns sintomas do TDAH nem são TDAH. Exatamente. São do próprio Exatamente. E é aí que eu falei a autista. diferença. Às vezes é aí que está o negócio, né? Todo transtorno de neurodesenvolvimento, porque o critério diagnóstico que você vai ver em todos eles, precisa de haver prejuízo a nível acadêmico, familiar ou profissional. Então não é, mas eu tenho quase todas as características. Ok, mas você não tem prejuízo na sua vida. Então você está um pouco estressado, está um pouco ansioso, faz parte da rotina do dia. Mas quando isso de fato prejudica a sua vida, muda-se completamente a dinâmica. E aí o que acontece? Todos eles, então, precisam de ter prejuízo no seu dia a dia. Quando a gente pega, por exemplo, uma criança com TDAH, vamos lá, uma criança com TDAH, uma criança com TEA, o próprio transtorno, dentro das dificuldades e das barreiras que ele vai trazer para aquela criança, ele vai acionar outras ações, né, ou outros comportamentos que podem ser correlacionados ao sintoma do transtorno do TDAH, né, por exemplo, um TEA com um transtorno ansioso, um TEA com uma hipercinesia, porque a hipercinesia é algo também do TEA. Então, assim, essa coexistência, mesmo porque os transtornos de neurodesenvolvimento, de forma geral, são poligênicos, ou seja, o alto índice de comorbidade entre eles é real,
Então, assim, eu posso ter um sintoma que vai acontecer nos dois, mas não necessariamente eu tenho os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, eu posso ter um TDAH, show, mas só porque eu tenho uma ansiedade não significa que é um transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ficar claro e não fica. Assim, a gente tenta explicar ao máximo isso para as mães, para as escolas, porque faz muita diferença. Principalmente porque nós recebemos a maior parte dos encaminhamentos pela escola. A escola faz o maior número de encaminhamentos, por quê? Porque eles têm mais tempo com a criança e estão percebendo ela ali no movimento social. Porque uma coisa é a criança dentro de casa, tendo um comportamento ok, porque socialmente, naquele grupo familiar, aquele comportamento é aceito. Eu mesmo já vi situação na clínica da escola falar, olha, esse menino não fica quieto na cadeira. Ele levanta toda hora, ele mexe com um coleguinha, ele faz isso, ele sobe em todos os lugares. Aí você vai ter a anamnese com a família. E aí você vai ver, olha, essa hipercinesia e tal. Não, lá em casa ele sobe no sofá, sobe nas cadeiras, tá tudo certo. Poxa, ele já é validado, a família já valida. Se a família valida o comportamento, ele vai ter esse comportamento em todo lugar. Entende? Então, assim, ok, então, às vezes, se eu regular a família, será que eu mudo o comportamento? Será que, de fato, então, é o TDAH? Ou é um contexto familiar que está piorando o quadro? Às vezes, se eu ajustar o contexto familiar, eu não vou ter mais esse comportamento. As pessoas não têm a curiosidade de achar que, peraí, pode ser outra coisa. Pode ser só um sintoma. Vou dar um exemplo claro que aconteceu, e eu sempre dou esse exemplo porque ele ficou muito marcado para mim e para os meus alunos. A gente tinha uma criança no 4º ano. Sabe aquela criança menina? Menina, tranquilinha, caderninho bonitinho, lindo. Aí ela passou para o turno da manhã, para o 5º ano. Que na escola, eu era professora da escola municipal, e ela foi para o 5º ano, beleza. Primeira semana de aula, joia. Segunda semana de aula, a gente começou a ver que ela ficou muito calada. Terceira semana de aula, a gente começou a ver que estava esquecendo o caderno, esquecia a bolsinha, não trazia a tarefa, não trazia o lápis. Falei, gente, não é o comportamento habitual dessa menina. Aí, a professora me solta. E vai ver, ela tem TDAH. Aquilo entrou em mim assim, né, rasgando. Falei, não, vamos ver causas aqui, né, vamos ver. Aí, marca a reunião com a família. Não, tá tudo certo, não tem nada acontecendo. Normal, casamento, tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo, nada e tal, beleza. E eu comecei a ver essa menina definhar. Começou a dar problema na hora de escrever, começou a dar problema em matemática, não estava dando conta de fazer prova. Você viu, eu vi ela vertiginosamente. Só que para a escola eu era professora, eu não era psicopedagoga. Até eu chegar na coordenadora e falar assim, não dou conta mais de ver isso, ficar quieta. Eu posso... Carolina, pelo amor de Deus, conversa com essa menina. E como eu era professora de arte, então, tipo assim, eu tinha uma aceitação muito grande pelos meninos dos mamando ao caducando. Então, de 5º a 9º ano, eles me amavam. Então, eu tinha muita abertura com eles para poder conversar. E eu, organizando o ateliê com as crianças, eu chamei ela no canto e falei, Fulaninha, vem cá. Olha, eu tô te notando triste, apática, você não tá trazendo os materiais, você tava sempre aqui me ajudando. Tá acontecendo alguma coisa? Eu sei que ela... Sabe aqueles 5 segundos que ela parou olhando pro meu olho? Eu falei, tem coisa aí. Tem coisa aí. Eu falei assim, pode me falar, eu não vou contar pra ninguém. Essa menina começou a chorar convulsivamente. Aí eu peguei e falei, vem cá, senta. Eu sentei ela, fui acalmando ela, né? E, obviamente, a gente vai usando ali as técnicas que a gente tem. Vamos, olha pra mim, eu tô aqui. Comecei a apertar a mãozinha dela pra fazer ela voltar, aquele negócio todo. Falei, o que tá acontecendo? Me deixa te ajudar. Aí ela falou assim, sabe o que é, tia? Essa manhã, eu saí de casa, a minha mãe estava deitada no sofá, roxa. O meu pai bateu nela demais essa madrugada. E assim, eu tô com medo de eu chegar em casa e minha mãe tá morta. Essa criança tinha o quê? 9 anos de idade? 9, quarto pro 5º. Não, tava com 10 anos de idade. Imagina isso na cabeça de uma criança de 10 anos de idade. Ela vai aprender o quê? O que uma criança de 10 anos de idade que tá vendo a mãe deitada num sofá, quebrada depois de ter apanhado do marido, sair de casa sabendo que se ela voltar, talvez a mãe não estará viva. Olha o peso dessa situação. E a criança não estava aprendendo. Não, será que ela tem um TDAH? Não. Meu Deus, violência. Violência dentro de casa. E pode ser uma coisa muito menos agressiva do que essa. Simplesmente ela ouvir o pai e a mãe brigando.
A criança não tem repertório para entender que a briga é uma discussão de adultos. Aí ela vai começar a achar o quê? Eles vão separar. Medo de vai separar, medo de vai separar, medo de vai separar. De repente, essa criança está no fundo do poço, porque ela não tem repertório para entender o que está acontecendo. Aí você vira na anamnese e fala assim, ela já presenciou alguma briga de vocês? Não. Aí a criança, na hora que tá com você, fala assim, papai tá o tempo inteiro gritando com a mamãe. Eu faço um desenho da família. Desenho da família, eu descubro tudo que tá acontecendo dentro da casa. Tudo. A criança simplesmente solta a língua ali, ó. E aí você sabe se o pai grita com a mãe, se não grita, se a mãe grita com o pai ou não grita, se eles estão bem, se eles estão bem. Mas se eu fosse somente observar que ela está indo na escola e que ela está desatenta, eu ia dar um quadro de TDAH para essa menina. E o que está acontecendo hoje? Beleza, encaminha para quem? Para um psiquiatra. O que o psiquiatra faz? Medicação. Remédio. Fica 15 minutos com o menino, fala, tem TDAH, dá um laudo do remédio. Aí, qual é o meu questionamento? Tá bom, você conseguiu dar o laudo direitinho em 15 minutos. Quem sou eu para falar que o médico não tem essa habilidade? Muito pelo contrário, ele, né, entende que a experiência ele vai ter isso. Mas quem garante que essa menina não tem dislexia? Quem garante que essa menina não tem 15 minutos não dá pra dar laudo em nada. Pode ser médico, pode ser qualquer coisa, não vai dar laudo em nada. É mais fácil ouvir, né? Eu falo que é mais fácil você chegar no ambulatório em 15 minutos e falar que seu filho tem virose. Mas ele não vai dar o nome, às vezes. Sim. Então, assim, isso está acontecendo de uma forma muito progressiva, né? E aí não é que eu estou questionando o profissional, mas eu estou questionando o tipo de avaliação que está tendo e o critério que está tendo para falar de transtorno de neurodesenvolvimento, sem olhar para o ser humano, sem olhar para a criança, sem olhar para a família. É aquele negócio, aí eu coloco a criança em terapia. Eu tô vendo uma mãe destruída. Eu já aviso para as mães, falo o seguinte, criança que entra em terapia, mãe e pai entram em terapia. Ou seja, vai ter dia que não vai ser ela que vai vir, vai ser você. Vai ter dia que você, vocês dois. Tem dia que você vai entrar na terapia para brincar com sua filha. Com seu filho. Você vai sentar, nós vamos sentar aqui, você vai brincar com seu filho. Porque eu quero que você observe o que eu estou observando. Porque você precisa de fazer isso em casa. Ele passa 1 hora comigo, ele passa 24 com você. Eu preciso de instrumentalizar a família. Não adianta eu colocar esse menino para dentro da minha sala se eu não instrumentalizar a família. Porque não é comigo que ele vai mudar. Eu ensino o primeiro passo. Eu faço a mediação no primeiro passo. Quem faz o restante, isso é parceria. É eu sentar e entender que, ok, dentro da experiência que essa criança está tendo comigo, eu tenho que ensinar o pai e a mãe a ter a mesma experiência. Por isso que é tão importante a terapia familiar. Por isso que é tão importante a gente ter tempo para cuidar da família. Nenhum transtorno de neurodesenvolvimento se resolve sozinho. Nenhum. Se resolve a longuíssimo prazo. E aí, a longuíssimo prazo, eu estou fazendo a criança pagar por isso. Não é justo. Não é justo eu fazer colocar uma criança que não tem repertório sofrer por conta da minha incompetência profissional. Não é justo. Ou seja, você precisa a importância da anamnese com a família, até para ter ainda um melhor diagnóstico, mas também ensinar essa família a interagir com esse perfil ali, né? E é interessante que, assim, quando a gente fala de altas habilidades... Isso que eu queria perguntar até agora pra você, Carol. Eles não acreditam que tem altas habilidades. Eu não acreditei quando falaram que eu tinha. Eu falei, não, gente, para. Com tanta dificuldade que eu tive, onde é que eu vou ter altas habilidades? O que é uma criança com alta habilidade? Explica pra gente. Como é que uma criança de 12 A anos... superdotação é a mesma coisa que altas habilidades? Não. Então vamos dividir. O que é superdotação? Tá. O que é altas habilidades? E o que é dupla excepcionalidade? Tá, então vamos lá. Altas habilidades é a criança que, vamos colocar de forma... Vamos pensar que seria uma DSM-5, apesar de não ser algo da DSM-5, porque ela é uma condição aonde a criança tem uma capacidade acima da média, tá? Que faz com que ela saia melhor do que o seu grupo dentro daquela faixa etária. Historicamente falando, quem mede, né, o perfil do QI, né, que a gente ouve do QI, né, que é o coeficiente de inteligência, há diferença padronizada psicométrica, 120 para altas habilidades, acima de 130, superdotação. E a média geral? 90. Tá? Então, 90 é a média, a gente tem ali 120, acima de 120 altas habilidades, acima de 130 superdotação. Tá? As altas habilidades é uma facilidade de lidar com o conhecimento. Tá? Eu ainda assim preciso de ter um certo esforço, apesar de mínimo,
relacionada ao grupo de pessoas da minha faixa etária. Então, assim, ok, se eu pegar agora e fazer uma leitura, sei lá, de filosofia, eu vou ter uma facilidade muito grande de ler. Eu não tenho problema com isso. Eu faço a compreensão, tá? Tranquilo. Isso, às vezes, para uma pessoa com QI abaixo, não vai conseguir. Vai levar muito mais tempo do que eu para fazer isso. O superdotado, ele é quase instintivo. Ele capta a coisa assim. Ah, não, entendi. Na hora que ele pegou o padrão, ele pegou. Ele vai. A alta habilidade, você ainda tem que fazer um certo esforço para isso. Apesar do esforço ser infinitamente menor do que uma pessoa com QI de inteligência 90. No entanto, qual que está sendo o grande problema? Os testes psicométricos desde 1945, né, que foi pós-Segunda Guerra, né, que Stanford Binet trouxe a visão da psicometria, né, que depois foi refutada por N outros autores aí na frente, ele dava um quantitativo de inteligência. Só que hoje o quantitativo de inteligência ele não é suficiente para isso. Por quê? Vamos falar de dupla excepcionalidade, porque a dupla excepcionalidade é o transtorno de neurodesenvolvimento mais altas habilidades. Se eu tenho TDAH, a minha atenção pode descer, não pode? Sim. Minha função executiva pode descer, não pode? Sim. Ou seja, eu posso dar um nível de QI abaixo por conta da minha dificuldade de função executiva. E não porque eu não sou boa nisso. Vou dar um exemplo clássico, que acontece muito. Criança vai, faz a avaliação de QI, 116. Ou seja, ele está 4 pontos percentis, questiona. Aí você começa a analisar todo o laudo. Aí você vai ver que tem um problema de atenção. A função executiva está toda abaixo do normal. Você vê que tem uma questão de comportamento e tal. Você está vendo que os índices, muita coisa está para cima, no VISC, que é o padrão ouro que a gente tem hoje para fazer coeficiente QI, né, de inteligência, mas você vai vendo que os outros testes que vão sustentando o QI, tem muita coisa que dentro de função executiva está muito abaixo. O restante está tudo acima. Você fala, peraí. Então, se essa criança tivesse atenção ok, flexibilidade cognitiva ok, memória ok, esse índice sobe. Uhum. Se ele sobe, então esse é um falso baixo QI para altas habilidades. Sim. O que a gente faz? Medica a criança. Medica a criança. De repente ela vai para um QI 136. Nossa. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o primeiro teste de QI. Tinha dado 119. A mulher falou, você não tem altas habilidades. Eu, na época, eu tava querendo que não desse, porque eu já ia ter mais um nome para poder lidar. Entendeu? Assim, mais um diagnóstico, mais um CID. E assim, essa minha amiga, que era minha sócia em Uberlândia, ela falava assim, Carolina, eu não tenho dúvidas, porque a área dela é altas habilidades, né? Ela tem todo o mestrado dela dentro dessa área. Ela falou assim, Carolina, eu não tenho dúvidas. Em qualquer lugar que você entra, de repente, você fica assim, você fala melhor do que as pessoas que já estão lá há 20 anos. Eu não tenho dúvidas disso. Eu falei, não, isso aí é porque eu sou esforçada. Isso é porque eu sou esforçada, eu estudo, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então... Não, Carolina, não é. Aí eu fiz o resultado, 119. Eu falei assim, pode tomar o Venvance. Porque eu não estava tomando medicamento, eu estava lá, né? Porque assim, vamos sem medicamento, pode tomar o Venvance e faz de novo daqui a um ano. Pode fazer. 136. Superdotação. Ela falou assim, eu te disse. Ela me ligava, eu te disse, eu não falei pra você, eu não falei. Então, assim, faz muita diferença. E o que eu vejo, assim, ó, muito, criança que vem com TDAH e os índices de QI 116, 117, 118. E o psicólogo não quer dar altas habilidades por conta do índice. Eu falei assim, mas você tá dando um laudo clínico ou você tá dando um laudo quantitativo? Porque aí você tá esquecendo a pessoa. Sim, tem que individualizar. Não fazem. Não fazem. Falam, não tem. E esquece, se eu tô dando um laudo de TDAH com altos índices no VISC para superior, muito superior, eu não posso tampar esse sol com a peneira. Não dá. É negligenciar o comportamento de forma geral da criança. Até porque a forma de tratamento ali muda tudo, né? Totalmente. Então vamos aqui. Totalmente. A superdotação, então, é uma questão de
Vamos ali botar, do Índice índice, né? Então, altas habilidades, menor que até 120, né? A acima de superdotação 120, acima de 130. Isso. E a dupla excepcionalidade é quando tem um diagnóstico de neurodivergente, TDAH e TEA, mais superdotação ou mais altas habilidades. Exatamente. Que é legal você falar também, porque, por exemplo, muitas pessoas quando falam, o TEA, né? O transtorno tem TEA e... ao contrário, vamos lá, fica muito mascarado, às vezes, aquele paciente que ele tem TEA e altas habilidades na escola, por exemplo. Ou não? Não dá para mascarar. Porque, geralmente, quando o TEA vem com altas habilidades, é um menino que aprende a tocar violino sozinho, é o que alfabetizou com 2 anos de idade, que fala inglês, russo. Isso não seria superdotação? Então, é isso que eu tô falando. A dupla excepcionalidade é a superdotação com TEA. Era o que a gente chama de Asperger, na época, que tinha antes do Messi. Eles falam que o Messi, mas eles falam que isso é lenda urbana. Eu não sei se é verdade ou não, né? Mas é exatamente aí. Quando a gente tem uma mas criança as altas TEA, habilidades pode passar batido. Porque, assim, a superdotação, ok. Mas, por exemplo, pro TEA é difícil, porque ele vai entrar no hiperfoco. Você vê que a coisa acontece muito antes. Ele vai ter comportamentos, ele pode até não falar, mas ele vai, por exemplo, ele consegue desmontar um carrinho e montar um carrinho de novo com 3 anos de idade. Entendeu? Então você consegue ver ali, quando altas habilidades está ali com o TEA, você vai ver. Por exemplo, eu tenho um paciente hoje, ele tá com 6 anos de idade, mas ele chegou para mim com 4. Ele começou a fazer aula de piano, porque a família é muito musical, aquele negócio todo, ele sempre gostou muito de música. E aí esse professor de piano tocou a sinfonia, acho que foi a 6ª Sinfonia de Beethoven. Ele ficou olhando o professor. Ele foi ao piano e tocou a sinfonia. Quantos anos? Ele tinha 3 para 4 anos na época. Que isso. Ele tocou de cor. Então, assim, ele alfabetizou com 3 anos. 3 anos ele já escrevia, já lia. Mas tinha uma dificuldade absurda. Ele tinha um mutismo seletivo, né? Porque isso é uma das coisas na questão da linguagem. Não conversa com algumas pessoas, conversa com outras. Graças ao bom Deus, ele fez vínculo. Ele conversava comigo desde o dia 1. Fiquei muito feliz. Mas, assim, foi muito mais fácil até, inclusive, para fazer a intervenção com ele. Mas você via claramente que tinha pontos dele que estavam muito acima da idade dele. Ele é um menino que está hoje no 1º ano. Ele é um menino de 3º ano fácil. Só que ele tem prejuízos aonde? Na interação, no comportamento, ele tem uma questão sensorial muito aberta, né, e tudo mais. Então, assim, mas é uma criança fantástica, é delicioso estar com ele. Por quê? Porque quanto mais você vai estimulando, mais ele vai te dando esse resultado. Então, quando o TEA, né, quando a criança que tem TEA, ela tem altas habilidades ou ela tem realmente uma superdotação, você percebe porque é assim, ó. Você vê que é muito fora do padrão na maior parte das vezes, entende? Difícil é quando você tem, por exemplo, altas habilidades com TDAH. Porque a hipercinesia, a desatenção vai aparecer primeiro. Entende? E aí o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter um diagnóstico tardio. Só que no meio desse processo, ele nem vai acreditar que pode ser. Por conta do tanto de problema que ele vai ter. Entendeu? Do tanto de problema que ele já teve, todo mundo sendo criticado, todo mundo bomba em casa, bomba na escola, bomba em tudo quanto é lugar. Né? Exatamente. Exatamente. Queria ser aquela síndrome do impostor, né? Da criança que não é capaz de fazer nada. Exatamente. Então, assim, a dupla excepcionalidade e uma coisa que é muito específica da dupla excepcionalidade. Isso a gente vê, inclusive, muito nos adultos hoje, né? Quando a gente tem um diagnóstico de adulto. Ele é muito bom em uma área e ele é péssimo em outra. Quando você vê que existe uma discrepância de 8 a 80, pode desconfiar. Pode desconfiar. É aquele menino que, assim... Vocês já assistiram aquele filme Uma Mente Brilhante com Russell Crowe? Sim. É aquilo lá. Uma mente, assim, ó, articuladíssima. No social, nada. Nada. Não dá conta, é difícil, não consegue... The Good Doctor. Sim. Ele não conseguia ir na vizinha para pedir uma xícara de açúcar. Ele não conseguia ter uma vida se você não sabia. Olha, para fazer um café, você tem que passar um café, esquentar uma água. Ele teve que ser ensinado, porque nisso ele era muito ruim. Mas colocava um paciente na frente dele, era outra coisa.
Sim. Entende? Então, há uma discrepância na dupla excepcionalidade muito grande, tá? Então, assim, você vê aquele menino altamente criativo, extremamente sagaz para algumas coisas, ele consegue resolver as coisas muito inovador, você vê que ele tem umas ideias mirabolantes, assim, para resolver situações, pega muito facilmente, mas não consegue colocar o sapato dentro do guarda-roupa. O quarto é uma zona. Quantas mulheres diagnosticadas com dupla excepcionalidade que não conseguem organizar a própria casa, lavar a louça, mas vai te falar sobre Santo Agostinho, vai te falar sobre logosofia, sobre a logoterapia, Viktor Frankl, com uma habilidade absurda. Entende? Então, assim, é uma discrepância grave. E, na verdade, isso inclusive aconteceu comigo. Porque eu tinha muita dificuldade de organizar a minha casa, mas eu montava uma aula numa madrugada. Conseguia articular tudo o que eu precisava, entendeu? Então, assim, é lógico que entra muita terapia, né? Aí, como você diz, era terapia, era direcionamento espiritual, era para poder dar conta do que vinha aqui dentro. Mas, por exemplo, as minhas meninas já presenciaram de acordar eu estar chorando, porque eu não conseguia dormir, porque a cabeça não para. Eu falei assim, ok, eu tenho que dormir. Eu começava a rezar. De repente, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso. Ixi, tem que pagar a conta tal. Sim. Aí vai, uma coisa na outra. Aí puxa uma coisa na outra, puxa uma coisa na outra. De repente eu falo, pelo amor de Deus, são 3 horas da manhã, eu tenho que dormir, eu acordo 6 horas da manhã. E aí, não dá. Aí o que você vai ter que fazer? Medicamento. Por isso que é importante estar aconselhado com um bom psiquiatra, com uma boa equipe médica, com bons terapeutas. Um diagnóstico. Em testes, como é que é para fazer esse diagnóstico? Teste neuropsicológico, né? Você quer perguntar? A gente tem avaliações neuropsicológicas. Hoje o psicopedagogo consegue fazer avaliação com crianças e adolescentes. E aí a gente pede avaliação neuropsicológica para fazer a avaliação de QI. Né? Entendi. Para ver só o índice mesmo e a que ponto isso que acontece. Então a gente consegue fazer pelas duas formas. O quanto antes melhor e preciso, porque é muito fino também ali, né? Eu falo que assim, hoje eu já tenho um número muito grande de adultos me procurando para fazer diagnóstico nesse sentido, né? Porque o adulto é um pouco mais fácil, porque alguns dos testes você pode fazer online, então você não precisa de fazer. Com a criança eu não faço, eu tenho alguns colegas que fazem, cada um tem sua forma de trabalhar, mas a gente perde muito da criança quando a gente não está no 1 a 1. Então eu não faço, eu faço somente presencial. Agora, para os adultos, a gente consegue fazer uma avaliação online. Tanto é que eu já avaliei gente de fora do país. Então, assim, isso é bem, bem tranquilo. Os testes que a gente tem são testes padrão, né? Então, são validados tanto pela psicometria quanto os qualitativos, né? Porque é aquele negócio, não adianta eu só ter o psicométrico e eu não ter avaliação qualitativa. Então, a gente faz uma bateria, depende de pessoa para pessoa. Geralmente não são os mesmos... A gente não usa a mesma bateria, mesmo porque a própria queixa é diferente, né? E as hipóteses diagnósticas que você vai imaginando ali durante o percurso da avaliação, ela vai mudando também, né? Mas a gente tem uma bateria que vai te dar isso tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Tem Vineland, a gente tem... hoje a gente tem o DIVA, né? Que é um questionário que ele é um pouco mais amplo do que o SRS-18, que é o mais comum, né, utilizado para adultos e adolescentes ali acima de 17 anos. Para crianças é o SNAP-4, né, que é também o mais comum que a gente vê, mas o DIVA hoje é um instrumento que a gente utiliza porque ele tem, dentro da estrutura, ele segue todos os critérios diagnósticos, validado na Europa e nos Estados Unidos, inclusive, mas ele traz exemplos para que a gente possa lembrar o adulto da fase da infância. Né? Porque qual que é o problema do diagnóstico adulto? Às vezes não se lembra o que acontecia, não tem a lembrança. Lembra, às vezes, de um prejuízo ou outro que acontecia na época. Aí aquele negócio, às vezes a gente tem a possibilidade de conversar com os pais, né? Quando há uma abertura assim, para conversar, ou com um cônjuge que fala, não, mas sua mãe já falou isso, isso e isso, né? Então a gente tem autorrelato e heterorrelato. Então o indivíduo faz, mas também a gente tem um cônjuge fazendo, um pai fazendo, né? Os relatos de filho quando é bem mais velho. Então, a gente acaba cruzando, né, esses dados da infância e da fase adulta,
ver quais são as comorbidades possíveis, porque para o adulto, muito provavelmente, você vai ter ali um problema de ansiedade, né? Uma depressão, então você tem que fazer um encaminhamento para psicólogo. E assim, toda avaliação para qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, ela é multidisciplinar. Então, assim, eu tenho como prática, quando a família chega, eu faço uma primeira entrevista. Primeiras coisas que eu pergunto é, quanto tempo não vai no pediatra? Se não vai, eu quero exame de sangue. Pode fazer exame de sangue, vai no pediatra, faz exame de sangue. Vê tudo que é possível aí. Mede as vitaminas, né? B12, B9, B6, né? Ferro, né? Para poder Intestino. a gente... Exatamente, isso é um dos pontos. O intestino está passando, agora, graças a Deus, as pessoas estão lembrando, né, do intestino, então precisa também de fazer. Então, assim, exame de sangue, depois, beleza, já foi no oftalmo? Ah, nunca fiz avaliação com oftalmo. Pode ir, porque eu já tive um monte de criança chegando com TDAH e, na verdade, tá com uns 3 graus nos 2 olhos, não está enxergando. Já tive criança chegando que não está ouvindo, 60% de ouvido, agora, recentemente, 60% de perda auditiva do lado esquerdo do ouvido. Ele está pegando 40% de um lado e do outro acho que tinha 30%. Ou seja, não está ouvindo. É óbvio que essa criança não vai aprender totalmente, né? Então, assim, já peço avaliação com... o pediatra, geralmente, quando eu já peço, eu já mando tudo, o pediatra já faz todo o pedido ali. E depois que eu converso com o pediatra, ou às vezes já tem um neurologista, ou já tem um psiquiatra, eu ligo. Vamos conversar, eu quero saber dessa criança, quanto tempo você atende, o que eu estou pensando, para poder fazer essa troca. E aí, como se diz, os encaminhamentos, depois a avaliação. Então, fono é interessante, dependendo do caso. TO é interessante, dependendo do caso. Psicólogo, na maior parte das vezes, a gente está muito próximo do psicólogo, até para poder auxiliar escola e família. Entende? Mas a gente não pode negligenciar esse tipo de situação, porque eu já tive criança com hipotiroidismo, vindo com diagnóstico de TDAH por conta de desatenção. A menina dormia demais, quase não comia e estava extremamente desatenta. Pois é, então você vai fazer exame de sangue nessa criança, porque tem N coisas que podem fazer isso. Qualquer baixa vitamínica pode fazer isso aqui. Aí na hora que foi ver, a menina tinha hipotiroidismo. Regulou o hipotiroidismo, sumiu o TDAH, sabe? Desapareceu o TDAH. Aí não tinha, né? Não tinha. Mas precisa de uma análise anterior. E o que está acontecendo quando tem excesso de diagnóstico? Não é excesso de diagnóstico, são práticas que não são coerentes com o aspecto clínico. Eu não sou médica para saber disso, mas eu tenho um médico que vai me ajudar nisso. Eu não sou psicóloga para trabalhar com emoções de criança, mas eu tenho um psicólogo que vai fazer isso para mim. Entende? Mas eu tenho que saber para quem que eu vou enviar. Eu tenho que saber o que eu estou vendo para poder fazer essa troca, sabe? E aí é a dificuldade de ter uma alta habilidade. Porque aí eu chego no psicólogo, ele vai ver um QI de 116, 119, não vai falar que é altas habilidades. Aí ele fala, mas é porque não bateu aqui, não deu. Aí você fala assim, mas 119, uma criança que está com esse nível de desatenção, é só medicar a menina que você vai ver o que vai acontecer. Mas aí daqui a 1 ano ela faz. Aí eu vou esperar 1 ano. 1 ano para eu virar para essa criança que pode... E aí a lei contempla, né? A educação especial, a lei da educação especial contempla autismo, as deficiências e a superdotação e alta habilidade, né? A gente tem a lei do TDAH e dos transtornos de aprendizagem, mas não da forma, não está incorporada as políticas públicas que nós temos em educação especial. Então, o que acontece? Para essas crianças com superdotação e altas habilidades, a gente consegue, por lei, todas as adaptações, né? Todo o tratamento que ela precisa, né? Até a nível de convênio mesmo, porque ela vai ter que passar por uma equipe multidisciplinar também, né? Então, o que você faz para uma criança com alta habilidade e superdotação? A gente tem hoje, né, as oficinas, né, de enriquecimento de inteligência. Essas oficinas, o Renzulli, né, que fala dos anéis de Renzulli, ele hoje é um dos autores mais... que, na verdade, deu toda a base de altas habilidades e superdotação para a gente. Ele fala, as oficinas, elas têm que trazer estratégias, que são estratégias... como que a gente fala? Em grupo, podem ser estratégias individuais e podem ser estratégias ambientais. Essas estratégias ambientais são ampliar o contato com visitas a museu, visitas a aquários, né? Depende aí da área que a criança vai estar falando. Ou, por exemplo, eu já tive criança que era com carrinho, motor de carro.
Levamos a criança para a engenharia mecânica da Universidade Federal. O professor abriu a porta, foi lá, mostrou como funcionava e explicou como funcionava. E assim, ele fez todo um processo para poder... Ele entrou na engenharia com 17 anos. A gente não antecipou, que isso também é uma coisa grave que está acontecendo também. Acho que só porque tem altas habilidades tem que antecipar a educação. Eu vejo isso. Não pode, a gente tem que avaliar o estímulo, quesito emocional. Né? A gente tem que avaliar emocional. Porque às vezes a criança vai, mas ela não vai madura o suficiente para poder entender esse nível de responsabilidade e comprometimento. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ideia de avançar uma criança, olha, são raras as crianças que a gente de fato avança. Raras. Entende? Então, assim, a gente fez o estímulo. Então, ele ia na universidade, tinha contato com esse professor uma vez por mês, e depois virou uma vez a cada 15 dias. E ele chegou num ponto em que ele prestou faculdade, é engenheiro, tá lá, super, né? Então, assim, esses estímulos, eles chegam, então, dessa forma. Essas visitas no grupo, fazendo as oficinas com outras crianças, com outros padrões também, altas habilidades, mas também com outros interesses, para que eles possam trabalhar de forma cooperativa, justamente para intensificar a questão grupal, né? Você tem que ter tolerância, porque tem uns que não têm tolerância com a ignorância do outro. E aí eles acabam virando pequenos tiranos, né? Na escola, né? E aí são colocados de lado, acontece todo esse processo também. E as oficinas individuais, que são projetos individuais que eles... que são do interesse da criança, em que ele vai desenvolver. E para isso a gente precisa de um excelente mediador, porque ele precisa de compreender esse processo e ser o par avançado daquela criança. Então, sempre instigar, motivar essa criança, trazer as dúvidas, fazer os questionamentos para que ela possa, com isso, ir se interessando, aprofundando e se desenvolvendo, né? Então, assim, a melhor forma de intervenção é essa. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, inclusive, um instituto que trabalha com crianças com superdotação, chama Instituto Steinberg, do próprio autor, né, do Robert Steinberg, que fala dessa tríade, né, que nós falamos. E eles trabalham com essas crianças que têm altas habilidades, colocam eles nos projetos internacionais, né? Inclusive, nós temos a faculdade, através do Papo de Família, a Faculdade Mar Atlântico, a gente está fazendo um atendimento de uma criança que ganhou a Olimpíada de Matemática e está aí com viagem marcada, vai para a Disney, vai para a NASA. E a gente vai começar a fazer o processo avaliativo dessa criança também. Na faculdade lá, vocês já estão atendendo Não, crianças? Na verdade, a gente tem um atendimento psicológico, a gente tem um atendimento psiquiátrico, né, algumas especialidades, mas nesse caso eu tô pegando deliberadamente mesmo. Eu decidi que eles estavam precisando, a mãe estava com dificuldade de fazer o diagnóstico, né, ter o laudo mesmo. Falei, pode trazer para mim, não vou cobrar nada, porque é uma família, né, que precisa. E aí eu falei, não, pode trazer pra gente, nós vamos fazer a avaliação para poder encaminhar essa criança. Porque, assim, se a gente tivesse isso com um pouco mais de consciência, entendesse a importância que é dessas oficinas de enriquecimento, a gente teria um número muito grande de crianças hoje despontando, não sofrendo com bullying, não tendo nenhum tipo de problema. Quer dizer, não dá para falar que nenhum tipo de problema, mas que a gente teria isso muito mais organizado, tratado, mediado, da forma que deve ser feito, sabe? E, assim, a única coisa que a gente tem que pensar é, ok, você está trabalhando com uma vida. A sua fala pode comprometer a vida. Exatamente. Aquela professora que falou para mim que eu era burra, Exatamente. ela travou a minha vida até o terceiro Exatamente. ano. Até o dia que um professor virou para mim e falou assim, é impossível você não saber matemática. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você tem eu tinha 2 pais engenheiros, então você imagina o quanto que isso pressão, foi pesado para mim. Em você. A minha mãe era falada na família que ela era, assim, ninguém conseguia bater, ela era a CDF da família, que negócio. Você imagina, eu tenho um pai e uma mãe engenheiros, que conhecido na universidade, todo mundo falando super bem, e a filha mais velha... Nossa senhora, só sabe fazer esporte. Não sabia matemática. Aí ele virou e falou assim, não, eu te conheço desde pequena. Era amigo dos meus pais. Vem cá que eu vou te ensinar matemática. Ele me fez uma máquina de fazer conta. Ele pegava em mim, olha, eu quero que você faça esse desafio. Mas eu não quero fazer, mas você vai fazer. Ele sentava ali do lado, ó, vamos lá, faz, é desse jeito. Com 6 meses, ele na minha cabeça. Aí ele pegou todos os professores de matemática, aí geometria analítica, né? Então ele falou assim, nós vamos fazer força-tarefa na Carolina, né? E aí eu comecei a ver que eu dava conta. Falei, mas peraí, eu tô dando conta.
Mas isso é um olhar atento de um professor. Eu acho que, assim, a gente resumindo tudo, Exatamente. que o seu papel aqui é um olhar atento de um professor, Sim. um olhar atento de um Coordenação, coordenador, de uma direção da coordenadora. escola. ou seja, no colégio. Mas Isso um pode olhar salvar... atento também do psicólogo, Sim, sim. que às vezes a escola não está preparada para ver, mas o psicólogo tá. É um olhar atento de um médico, é um olhar atento de um psicopedagogo, é um olhar atento de qualquer pessoa que também esteja trabalhando com essa criança. A escola ela tem o seu nível de responsabilidade, ela tem que começar a entender que escola, ok, tem o conteúdo da escola, a gente também não pode achar que a escola vai ser clínica, né? Sim, Isso é um sim, erro, né? Assim, querendo colocar a criança lá como se fosse uma clínica. A escola não é clínica. Mas a escola tem que entender que ele é o mediador do aprendizado. A escola é mediadora do aprendizado. Então, se ela é mediadora de aprendizado, ela tem que ter profissionais que façam isso, que realmente estejam engajados com esse processo. Aí, óbvio, aí vem N outras desculpas, que, né, novamente nós entraremos em polêmicas. A escola tem que entender que não é falta de educação em casa, que não é Não. falta de educação dos pais, que não é porque é uma criança difícil, porque é uma criança ríspida, porque é uma criança que fala X ou Y, igual mesmo você falou. Você tinha ali a tua autoestima mais baixa, né? Mas você liderava qualquer criança. E daí, às vezes, você provavelmente até o hiperfoco podia ser no esporte, por exemplo. Entendeu? E cadê que alguém vai ver isso? Vamos ver assim, a Carol olha ali, líder. Não tem como. Ela é líder. Mas será que a liderança era algo que você era Entendeu? engessado num Não, ponto na realidade, ali? às vezes não é nem liderança, é um hiperfoco dentro Sim, eu de tô uma falando, atividade. mas eu tô E falando aquilo ali que ela é vira engessada o foco ali, no hiperfoco ali. Exatamente, engessa aquilo ali. Só que aquela criança é vista como líder, não é possível, não tem algum problema, é mal educada. E isso tem que tirar da cabeça. Porque Sim. uma das coisas que o Mais Rua, não sei se você conhece, é um neurologista que a gente trouxe aqui, né? Um pediatra. E também tá maravilhoso o podcast dele, tá? Assistam também, nós falamos sobre o TDAH, inclusive, pode Eu procurar assisti. ali. É muito Mais Ele fala Rua, com ela, ele tem a muito vozinha bom. mansa, ele né? Ele vai fala- falando aqui. E uma das coisas que ele mais me chamou a atenção, que eu achei assim que foi fundamental, foi a quantidade de diagnósticos que passam sem um olhar atento da escola. Porque, às vezes, é aquilo que você falou, Carol. Muitas coisas, às vezes, são mascaradas dentro de casa. Tá Sim. aquela situação, tá dando... Cara, a criança tá dando trabalho, mas até a própria família acha que o problema é dela, que o problema é da educação, ou o problema é porque não tá em casa, ou o problema é porque... Enfim, inúmeras desculpas a gente pode dar. Só que o olhar atento daquela professora que tá ali 5, 8 horas com aquela criança... Tá vendo que a criança é diferente. Porque a criança é diferente. E posso te falar, Ela é diferente. E posso te falar, a gente realmente tem essa visão, mas eu também vou te falar o oposto. Quando a professora pontua e a família Deve ser não mais difícil aceita, ainda. não Isso deve aceita, ser mais isso difícil daí ainda. Deve ser bem difícil. não aceita. E aí o que acontece? A família vai em cima da escola e da professora, porque a professora... Quem é essa professora para Pra falar falar que meu isso? filho tem isso? Aí você fala, essa professora passa 5 horas com essa criança todos os dias, de segunda a sexta-feira, capaz que passa mais tempo do que você com ela. E assim, ela está vendo o desenvolvimento. O olhar dela profissional é do desenvolvimento daquele indivíduo. Se ela está te falando que alguma coisa tem, investigue por desencargo de consciência. Sim. Entende? Por exemplo, ok, não tem. Então não tem. Então vamos descobrir o que é que está acontecendo. Mas por desencargo de consciência. Porque a professora... Ok, a gente tem o que passa batido pela ignorância, mas a gente também tem aquele que ele é desmoralizado, descredenciado, porque quem é essa professora? Eu acho que é importante trazer a relação colégio, família, colégio. Essa relação é super importante. Sim, Dos sim. dois lados. E- Tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Como é que um professor traz ali, você não vai levar aquilo ali a sério. Não, e assim... Eu acho que ainda deve ser o pior caso, né? Quando o professor Sim. traz e a família não entende. Tira do vocês não colégio, têm provavelmente noção. tira do colégio. E fala, não é tirar possível. do colégio é a ação sensata. E quando não convoca, faz a cariação, coloca esse professor numa situação extremamente delicada, Grupo de WhatsApp. expõe esse professor. Então, assim, a gente tem de tudo, entende? Mas também tem a escola que expõe a criança também. Tem a escola que expõe a criança também. Tem. Mas é aí que tá. Eu falo que assim, numa análise de contexto geral, que eu percebo,
é que parece que as pessoas querem achar justificativa para as faltas de responsabilidade. Sim. De forma geral. Familiar, profissional e da própria escola. É claro que a gente precisa estar muito bem embasado para poder fazer uma observação dessa com a família. Tá? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu falo muito para os alunos é, olha, contra fatos não há argumentos. Peguem os dados, mostrem os dados, certo? Mostre para a família que essa observação não é você passando um problema para ela cuidar. É você percebendo uma situação que está prejudicando a aprendizagem dessa criança. Forma de passar super interessante. É muito diferente, entende? Quando você de fato... Porque assim, falar que vai estabelecer uma parceria é muito bonito no plano do projeto pedagógico que está no papel e o papel aceita tudo. O negócio é você, de fato, vivenciar o projeto político-pedagógico da escola. Se o objetivo é, eu estou ali para poder desenvolver indivíduos de forma crítica, etc., maravilha. Eu preciso da parceria família-escola e escola-família, então eu preciso fazer com que isso ocorra para qualquer situação. Qualquer. Então, assim, é saber aonde estão os focos de responsabilidade. Beleza, eu tô lá com aquela professora que tá falando, olha, quanto de tela essa criança tá tendo? Né? Quanto de tela que ela tá tendo? Não, ela só vê no final de semana. O menino chega na terapia e fala, fiquei o dia inteiro com o telefone na mão. O dia inteiro. Aí você fala, né? Eu falo que é bom lidar com criança, o adulto é que é difícil. Verdade. A criança fala, é fácil, o adulto é que é difícil. Entende? Então você fala assim, poxa, tá sendo orientado, tá falando, sabe? A gente tem... A neurociência hoje explica com tanta clareza o quanto que a aprendizado passivo é ruim, né? Então, assim, o cérebro vai pela lei do menor esforço. Pela lei do menor esforço, o menino não precisa de pensar, tá tudo pronto para ele, é óbvio que a gente vai ter um gap de desenvolvimento aí, obviamente. Né? Eu não tô dando estímulo, isso não é estímulo. Né? Tá até um certo ponto, isso não é estímulo, a gente tem que também diferenciar. E o problema não é a tela, porque eu nunca vi nenhuma criança indo na Apple comprando um iPad. Sim. Já viu uma criança comprando celular? Eu nunca vi isso na vida. Quem compra é pai, quem compra é vó. Então, poxa, entende? Então, essa relação, essa parceria tem que ser uma parceria do... Ok, escola, você está fazendo as adaptações que são necessárias, analisando o processo de desenvolvimento do meu filho, analisando o processo de aprendizado, ele está realmente vivenciando o aprendizado real? Você está fazendo uma avaliação coerente, porque avaliação não é prova. Avaliação não é prova. Nota de prova não diz absolutamente nada, só diz que o menino tem memória. Só. Mais nada. Você quer avaliar uma criança? Pede para ela fazer uma apresentação. Pede para ela construir um projeto dentro de um tema com um grupo de crianças. A nossa lei da educação, a nossa lei mesma, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela fala de avaliação no seguinte setor. Precisam de se haver avaliações quantitativas, provas, e qualitativas por maior quantidade. Ou seja, eu tenho que ter ali uma quantidade de um quantitativo que me mensure para eu saber se realmente a memória está ali, ele está conseguindo absorver isso, mas eu preciso de um qualitativo. Como é que eu ponho isso que eu estou aprendendo no dia a dia? Exemplo clássico que eu falo que eu tenho raiva desse exemplo. Você já viu alguém jogando uma bolinha de cima do edifício para medir a queda livre da bolinha? Esse é o exemplo de todo professor de física no ensino cursinho. Jogue uma bolinha da negócio. Hoje os professores já estão entendendo que não é assim que eu vou ensinar queda livre para uma criança. Porque eles vão lá no vídeo do YouTube e vão ver isso na prática. Entende? Então, assim, a gente precisa de estabelecer essa relação e entender, olha, você está dando realmente ferramenta avaliativa e de desenvolvimento para o meu filho? Esse é o papel da escola. No conteúdo, nas referências, esse é o papel da escola. Família, bem, vocês estão sendo modelo? Porque eu não sei aonde se perdeu de achar que criança aprende do nada. Criança só fala porque a mãe e o pai ficam assim, fala mamãe, fala papai, fala papai. Cadeira! Nós somos imitadores. A criança aprende por imitação.
Se ela aprende por imitação, ela olha para você fazendo uma coisa e fala, ok, então, quando eu precisar disso, eu tenho que fazer dessa forma. Ele vai lá e copia. Aí eu grito com a criança porque ela fez a coisa errada, mas eu viro as costas e faço a mesma coisa. Família tem que entender que pai e mãe é modelo. Se você está sendo agressivo com uma criança, ela vai bater no coleguinha. Ela vai. Comportamento é imitado. Então, se a família não entender que essa base, ela começa de bebê, a gente vai estar sempre tendo que lidar com um comportamento desafiador. E óbvio, vai ser desafiador. Ele é criança, ele está aprendendo, ele não tem repertório. Então, a família tem que entender o papel dela na criação da criança ali. De entender que eu preciso de 2 pais maduros. E para ter 2 pais maduros, eu preciso ou de estar na terapia ou estar muito bem orientada. Entende? Tem que ter. Eu falo que assim, o combo é espiritualidade, terapia e bem-estar familiar. Tempo de qualidade em família. Esse combo não tem erro. Não tem erro. E aí a gente molda, a família está ali. Aonde que nós, né, enquanto profissionais especialistas, entramos? Quando essa criança tem alguma barreira. Quando a gente tem alguma barreira, o que nós vamos fazer? Ponte. É ponte. Eu não vou simplesmente entrar dentro da minha sala e vou pegar aquela criança e ali eu resolvo o problema. Não, eu sou ponte. Eu tenho que pegar essa família e instrumentalizar. Olha, está acontecendo isso por conta disso. Você pode fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Olha, escola, está acontecendo isso aqui. Tá? Vocês estão tendo esse problema também? Ah, nós também estamos. Então, olha, a gente tem essa alternativa. Vê se dá certo aí. Está dando certo? Ah, beleza, ok. Então, viramos ponte. Esse é o meu papel enquanto especialista. E não negligenciar dado que eu estou vendo ali dentro. Ok? Porque, ok, tem coisas que essa criança vai falar só para mim, não vai falar nem para o professor e nem para a mãe. Tem coisas que essa criança vai me dar num desenho que eu consigo ver e falar assim, aqui tem coisa. Por quê? Porque é eu enquanto profissional, né? E aí eu tenho que ser ponte para fazer com que essas coisas aconteçam. E qual que é o meu papel? Sumir dessa ponte, só criar ela, depois eles vão. Porque é também outra coisa. Ah, tem que entrar em terapia o resto da vida. Terapia tem que ter início, meio e fim, objetivo, porque o objetivo da terapia é autonomia. Se eu fazer com que essa criança fique grudada em mim, eu estou sendo um péssimo profissional. Eu não estou fazendo o que tem que ser feito. Eu tenho que dar autonomia para essa criança. Eu tenho que dar autonomia para a família. Eu tenho que dar autonomia para essa mãe para ela poder dar conta de fazer o que ela tem que fazer. De entender qual é o papel dela naquele momento. Eu já tive que colocar a mãe e falar assim, deixa eu falar. Qual é a terapia de seu filho? Essa semana você vai brincar com ele todo dia. Ah, mas você não tem tempo. Ah, arruma. Você vai arrumar tempo. Ah, mas eu não consigo passar 1 hora. Eu falei, não dá conta? Larga o telefone que você vai ver. Larga o telefone que você vai ver que você tem tempo para você ficar 1 hora com seu filho. E aí tem alguns pais que são meio assim, né? Principalmente os de adolescente. Ah, porque ele não sabe conversar. Ele que tem que vir para mim. Deixa eu falar, você é o adulto da relação. Você é a pessoa que é adulto da relação. Você tem maturidade. Você que tem que ter maturidade. Chama o teu filho para você. Se você não fez até na adolescência, agora você vai ter que cavar um buraco, meu amigo. Você vai ter que conquistar esse adolescente, mostrar que você confia nele, entendeu? Porque senão você vai ter que lidar com o seu emocional quando você vê o seu filho pendurado na corda. Tem emocional para isso? Você tem emocional para chegar num dia, seu filho está todo cortado? Eu falei assim, nós temos que saber qual é o nosso difícil, né? Qual que é o difícil? O difícil é eu ver meu filho desse jeito ou começar a tirar do meu egoísmo para poder entender que a minha família é meu norte. Eu trabalho do jeito que eu trabalho para minhas meninas. Eu me organizo e tento dar uma vida boa para elas por conta delas, porque por mim, meu filho, eu passava miojo e água. Não preciso, eu estou trabalhando, fazendo o que eu tenho que fazer, está tudo certo. Mas é para o legado que eu estou construindo naquelas meninas. Entende? Esse é o nosso propósito. Quando Deus dá para nós 2 filhos, 3 filhos, 1 filho, Ele dá para nós propósito. Falou, olha, minha filha, agora você tem propósito para sua vida. E aí eu vou fazer isso porque eu quero dar... Eu falei assim, quantas vezes eu já falei, seu filho não quer ir para a Disney, ele quer você no final de semana. Ele não quer o carro do ano. Ele quer você no final de semana. E aí é onde eu chamo a responsabilidade da família. Eu falo, olha, teu filho pode não ter um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele pode não ter TDAH. Ele pode não ter autismo. Mas eu garanto para você, se tiver pai e mãe, a gente consegue muita mais coisa do que vocês estão pensando aí. Muito mais coisa. Entende? Então, assim, tem que ter critério para avaliar? É óbvio que tem. Tem que ter estudo? Tem. Tem que ter discernimento? Tem. Mas mais do que isso, a gente tem que entender também para quê? Para quem?
E outra, mais fácil para quem? É leve para quem? Porque para criança às vezes não é. Para a mãe não é. Para o pai não é. E entender que às vezes a família que fala, olha, eu não dou conta desse diagnóstico, é hora de se acolher a família. Ok, você não dá conta do diagnóstico? Eu falo para os meus pais assim, ó, vocês têm o meu WhatsApp pessoal. 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, a hora que for, dia santo, papai, não tô preocupada. Você vai me mandar mensagem. Eu posso não te responder na hora, é difícil, porque vai tocar pra mim, e aí eu vou acordar, certeza. Mas tipo assim, eu posso não responder na hora, mas 5 horas da manhã eu acordo todo dia, eu vou ler a sua mensagem, vou te dar a resposta. E nem se for pra te ligar. Mas mandem mensagem, entende? É esse olhar que a gente tem que ter pra isso. E não entender que tá tudo fadado ao laudo. Se a gente acredita que todo mundo pode aprender, todo mundo pode aprender. Do paralisado cerebral até a criança que tem qualquer tipo de diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento leve. É isso. Que maravilha, hein? Caramba, Carol, que maravilha. Que podcast, hein? Riquíssimo. Podcast. É isso. Nossa, a ideia é isso, levar essa exatamente. informação, olha, para Tem professor. noção da quantidade de informação que você deu hoje aqui? Você tem noção da quantidade de gente que tá assim, meu Deus. Acho que foi o podcast, a gente ficou mais quieto. Mas é porque eu também falo muito. Não, mas a gente fala muito. É que você tava dando uma aula aí. Carol, você não tem noção da quantidade de vidas que você pode mudar nesse podcast hoje. Sem demagogias, porque quem me conhece como professora sabe. É um nível de responsabilidade para não acontecer com as crianças que passam por mim o que eu passei. E o que o meu conhecimento fez para que minhas filhas não passassem. É esse o nível de responsabilidade, entende? Eu não consigo ser de outra forma, entende? Porque é isso, a gente tem que entender que uma palavra que a gente fala, a gente está influenciando outra vida. E isso é muito caro, né? Eu falo que eu ouvi recentemente, acho que foi até a Zezé que comentou comigo. Ela virou e falou assim, não desiste não. Tem um monte de gente te vendo. Às vezes você é aquele fio de esperança que aquela pessoa está Com precisando. certeza absoluta. Com certeza. Com Entendeu? certeza, Então, Carol. assim, não desiste não. Até porque é o seu Com chamado. certeza. Esse. Exatamente. É É o isso. seu chamado. É isso. Eu falo que eu tenho Deus é tão misericordioso comigo que Ele colocou o meu trabalho que eu mais amo de fazer. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. Eu faço... Dá pra ver que é um dom que você tem mesmo. É assim... Eu gosto de pessoas, começa por aí. Eu gosto de pessoas, eu gosto de criança. E eu gosto de resolver o problema dos outros. Tem pouco problema, né? Tem pouco problema, né? Mas é assim que Deus gosta. Ele me manda de vez em quando umas coisas difíceis de resolver, que às vezes eu choro junto com a mãe, assim. Porque eu sei o que é isso, eu passei por isso. Eu vi minha filha passando por isso, eu vi minhas 2 filhas passando por isso. E assim, é muito pessoal. É muito pessoal. Eu falo que assim, nesse quesito, Deus foi, nossa, mais do que pai comigo, porque eu não posso reclamar. Não posso. Eu acordo cedo, tem dia que eu acordo 5 horas da manhã para poder atravessar o Rio de Janeiro para ir lá em Botafogo para atender, mas eu vou assim, ó, rindo, sabe? Você atende na Barra? Eu atendo na Barra e atendo em Botafogo às terças-feiras, né? Tô nos 2 locais aí. Mas, assim, é isso. Eu só sou completamente apaixonada com o que eu faço. Então, não tem outro jeito de ser. Quando a gente gosta, a gente entende que isso aí que Deus trouxe para você. E o importante foi o que Quando você o falou. propósito junta, né, com o trabalho. Exatamente. E você gosta de pessoas, que é o que está faltando hoje no mundo, né? Mas é aquele negócio, né? Eu falo que quando a gente, de fato, tem um entendimento quem são as pessoas, eu acho que a situação também muda. Totalmente. Sim. Né? Então, assim, eu tô aqui com vocês, eu sei que vocês são filhos de Deus, então eu tô diretamente com Deus. Sim. Quando eu vejo uma mãe chorando para mim, confiando em mim, de ser frágil na minha frente, de ser vulnerável na minha frente, é a hora que Deus vira e fala assim, Carolina, vamos lá, minha filha, é agora. E aí, nessa hora, você esquece tudo. Você esquece trabalho, você esquece problema, carro, nada, né? Tudo. E você é só ali. E aí, para mim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tá ali com a gente e
E alinha o propósito. Quando a gente está aberto para fazer o que Deus quer, a gente tem essas oportunidades maravilhosas de presenciar Deus ali. E aí tem dia que eu volto para casa chorando, agradecendo, falo, olha, eu sei que eu sozinha não conseguiria isso com muita tranquilidade, assim, sabe? Eu falo, não posso reclamar. Eu vejo milagres acontecendo na minha frente direto, entende? E eu acho que isso é presente. Isso é força que Deus dá pra gente. Fala assim, minha filha, tá com problema? Eu sei que tá, mas vamos lá. Vamos lá que eu tô contigo. Vamos resolver com docilidade, né? É isso. Com amor, com sabedoria, entender que ali naquele momento não é você. Ali naquele momento é outra pessoa. É outra pessoa. E é estar pleno, estar inteiro, né? Você está inteiro para o que você tem que fazer. Eu acho que talvez esse é o ponto-chave. É você estar inteiro para aquilo que você se propõe a fazer. Então, se você tem isso dentro do seu coração, não tem como dar errado. Você vai tocar as vidas que tem que tocar, você vai chegar onde tem que chegar. E é isso. E não é à toa que você tá aqui hoje. Não é. Literalmente não é à toa que você tá aqui Maravilha, hoje. hein? Que bom, fico feliz por isso. Fico feliz. Muito obrigada. Muito grata. Muito bom, né? Nossa, que aula. Nossa, que aula total. E assim, nossa, não tem nem palavras. Tem que marcar o segundo já, né? Só Tem chamar. Fala pra muita gente o informação. teu arroba do Instagram, Carol. Arroba Carol Scarabucci, tá? No Instagram. Pra marcar consulta, como é que faz? O pessoal que No próprio ficou arroba- em casa agora querendo a Carol, como é que faz? No próprio arroba na bio tem o link, né? Ele abre para poder marcar os horários, fazer os agendamentos. Inclusive, do tema da Altas Habilidades, a gente tem os PDFs hoje que nós temos também lá para disponibilizar. Tem os cursos que nós estamos fazendo, né? Os próprios alunos da FMA, eles têm essas aulas, mas essas aulas a gente disponibiliza também. Agora a equipe está começando a jogar isso para o YouTube, descobriram, né? Vamos pôr isso no YouTube, vamos pôr no YouTube. Tá bom, vamos pôr no YouTube. Mas meu negócio é no 1 a 1, eu falo assim, eu gosto da internet, mas eu gosto do 1 a 1. Old school. Eu sou old school, exatamente. Mas é isso, aí a gente tem todo esse material Tem também. curso, alguma coisa? Tem. A gente Tem curso o quê? Pra profissional? A gente tem cursos tanto para profissionais quanto para pais, né? Por exemplo, a gente fez um curso agora dos 4 temperamentos na prática clínica, então analisar o temperamento na prática clínica e com os pais. A gente tem os cursos que são específicos de Denver, né? Que são as avaliações para crianças pequenas. Tem o grupo de estudo, nós temos um grupo de estudo que eu coordeno de psicopedagogia e práticas clínicas. Então, a gente tem um grupo bem vasto de psicólogos, pais, mães, pedagogos, médicos que estão ali com a gente, estudando sobre transtorno de neurodesenvolvimento, estudando sobre prática. Esse ano a gente está focando muito na prática clínica para poder formar esses profissionais. E é um grupo, assim, que a gente pega realmente todo mundo. Eu tenho vários pais lá dentro que estão aprendendo sobre os transtornos, porque a gente vai dando as dicas. Lê tal livro, né? Vamos fazer a leitura agora desse livro, que está um tema que a gente está estudando mais, né? Então, por exemplo, o ano passado nós fizemos todos os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, tem na plataforma, né? Quem entra no grupo tem todas as aulas do ano anterior e desse ano, que são todas gravadas, todo o material é disponibilizado ali, né? Inclusive, agora, em meio de novembro, a gente vai abrir novas vagas para poder entrar 2026. Acho que isso chamar atenção para nós médicos ficarem atentos a isso. Né? Exatamente. O quanto a gente, com um olhar um pouco fino ali, pelo menos sentir, né? Até mesmo porque, né, o diagnóstico tardio, ele é muito comum, principalmente no espectro autista feminino, né? Recentemente eu estava até lendo sobre isso, o quanto muitas mulheres estão sendo diagnosticadas, sabe quando? Na menopausa. Sim, tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, Lisa Manfield, acho que é isso. Não, Lisa Monroe. Lisa Imagina, Monroe. A mulher passou ela a falando vida sobre isso. inteira e ela só foi diagnosticada na menopausa. Por quê? Principalmente por causa né, o ovário parou, morreu pra vida, parou de fazer o que tinha que fazer. Ela começa a diminuir o quê? Os mascaramentos, obviamente. O cérebro também, né? Já não é o cérebro com maior neuroplasticidade que tinha. Então, os meshings começam a diminuir. Sim. E aquilo ali explode na menopausa. Mas você imagina essa mulher que passou a vida inteira se sentindo estranha, se sentindo E você rejeitada. sabe o que acontece nessa época? Maior índice de divórcios. Total.
A menopausa por si só já é um índice de divórcio, né? 50 anos, aqui a gente brinca ali que é a crise da meia-idade, né? Mas você ser diagnosticado com autismo na menopausa, você passou a tua vida inteira sem ninguém te olhar. Exatamente. Ninguém. E aí é um buraco existencial, não somente do transtorno em si. É um buraco existencial. Você fala, que vida que foi essa vida que eu vivi durante 40 e tantos anos e eu não me reconheço mais. E assim, é uma fase que há uma necessidade da psicologia estar muito próxima para poder trabalhar, porque... Acho que tem que ser abordagem de tudo que é lado, assim, a oportunidade do médico também estar ali, acompanhar, né? Porque ali assim, a gente está trazendo para uma criança, né? Mas imagina, essa adolescente que passou, a tua filha mesmo só foi diagnosticada ali com 12 anos, já numa adolescência. Cara, Quantas com ela que é pessoas ali com você que foi no final e você sendo profissional do que você está fazendo ali, é o teu trabalho. Muitas mulheres também diagnosticam depois que tem filho, Sim. Porque como tem um componente genético, por mais que pai e mãe não precisam ter o distúrbio, mas tem o gene, são várias conjunções de genes que também, o autismo, pode todo não transtorno. Ter no pai e na mãe, mas você vai ver que tem na avó, tem num tio, tem no primo. E são genes que são, porque o transtorno, ele é ali, tem uma base genética, mas tem um guarda-chuva gigante com várias bases epigenéticas ali associadas, né? Não é algo pontual, isso. Então pai e a mãe tem. Não, mas tem a genética, tem genes envolvidos ali, então ter aquele olhar. Então, muitas vezes, a mulher só se diagnostica quando tem filho. Porque aí diagnostica o filho, através do filho, ela se diagnostica também. E aí você sabe como que isso vem, se a gente for pensar de uma forma de transtorno de neurodesenvolvimento, a maior parte deles tem o quê? O componente de função executiva. Sim. E como a função executiva está ruim, ela não vai conseguir coordenar muitas ações ao mesmo tempo. Ela totalmente se desorganiza e aí a chance... Né, obviamente, quando tem aí um quadro também de uma depressão pós-parto, aí que a coisa descamba total. Então, assim, a própria função executiva começa a exigir dela um outro nível de entendimento, um outro nível de execução que ela não olhou até agora. Porque até então, igual eu falei, né? O adulto, ele vive a miojo de água. Exatamente. Né? Mas quando existe uma criança, peraí, não, eu tenho a responsabilidade de que a minha ação faz com que esse ser vivo continue vivo. Né? Então, aí eu tenho que usar toda a minha função executiva. E para quem nunca olhou para isso, com certeza. de fato. Isso é muito importante, Carol, porque hoje a gente trouxe aqui algumas coisas que passam muito despercebido, né? Porque um TEA nível 1, ele passa despercebido uma vida inteira. Eu tô falando que uma menina, principalmente, com transtorno do espectro autismo, pode ser diagnosticada somente na menopausa e quiçá nunca. Na vida. E passou uma vida inteira. E passou uma vida depressiva, ansiosa, mutilada, sem amigos. Pensa a quantidade, isso que a gente estava conversando outro dia, Diogo e eu, né? Sobre a quantidade de suicídios que estão tendo, né? Sim. Ah, beleza, o pessoal é vazio. Ah, é isso. Cara, tem um monte de coisa, obviamente, que não são pontuais, claro. A gente não pode falar está aumentando por causa disso. Mas a quantidade, com certeza, de neurodivergentes não diagnosticados, com comorbidades, né? Com ansiedade, com depressão, que estão ali, né? Diogo Vink. Falhas. Acabou falha até técnica. com a falha técnica. Acabou até com o raciocínio da colega. É o TDAH, porra. É o TDAH. É o TDAH. Vamos diagnosticar ao vivo para todo o país, entendeu? O meu marido TDAH, que acabou, inclusive, com o meu raciocínio. Mas você estava falando... Você já estava no final aí, Então, cara. eu já tinha quase terminado, o assunto voltou, aí ele resolveu pegar o telefone no meio do podcast. Exemplo Depois vivo de um TDAH. Meu off, eu vou falar porque eu fiz isso. Entendeu? Voltando, Tava com emergência, né, meu filho. Eu tenho emergência, né? Voltei até agora, me perdi. Mas enfim, aqueles pacientes que realmente passam uma vida inteira sem diagnóstico, né? E ali chegam ali um suicídio no final e passou essa vida inteira cheio de comorbidades. E você vai ouvir só era, muitas pessoas falando, mas pra que o diagnóstico? Exatamente. Pra quê? E era um neurodivergente a vida inteira que não foi visto. Isso, essa bandeira aqui, Carol, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar sobre isso. A gente precisa dar voz, a gente precisa realmente que as pessoas saibam que existe. Porque quem não sabe, a gente só consegue entender ou diagnosticar ou ter um olhar para aquilo ali se a gente sabe que existe. Ah, sim. Porque se você não sabe que existe...
Sim, é isso que eu tô falando. Pra quê? Diagnóstico, Desordem, tela, mal se eu educação. não tenho diagnóstico, o problema é Exatamente. meu. Sou eu que sou doida. Exatamente. Eu que tenho meus problemas, eu que sou sequelada. Quantas vezes E eu o que vi não isso de causa mãe? na vida dessa criança, né? Uma autoestima super baixa, porque uma criança dessa tá sendo ali reprimida, ela tá sendo apontada na escola, dentro de casa. A mãe também É culpando, pai né? cobrando, Que cria, é mãe a mãe acha cobrando, que, a não, e escola cobrando. A mãe sofrendo, achando que cria mal, né? Que é culpa dela. O problema é a mãe. Essa mãe não educa, não põe limite. Sim. Essa mãe não sabe. E a própria mãe também, ela também fala assim, caramba, é verdade, será? Que às vezes você tá toda regradinha ali, mas você fala, meu Aonde Deus, eu será que tá errei? faltando alguma coisa? Ou aonde eu errei, sabe? Será que eu errei naquela educação daquela criança? Aí o que acontece? Aí essa criança ou esse adolescente suicida, essa mãe não tem vida nunca mais, porque ela vai achar que a culpa é dela mesma. Exatamente, nunca mais, com certeza. Entendeu? Não vai ter vida mais. Ela fala, ó, a culpa é minha e eu matei minha filha. Com certeza. Então, assim, é por isso que eu falo, o nível de responsabilidade dos profissionais, ela tem que ser urgentemente colocado em xeque. Porque é isso que faz com que a gente, de fato, faça diferença na vida das pessoas que cruzam a nossa frente, a nossa vida. Eles têm que entender que não é mais uma consulta. Não é mais uma consulta. Não é mais uma pessoa que está chegando ali para você olhar. Não é mais, quantas gente, sem brinquedo, é mais um doido para eu cuidar. Cara, você não sabe onde é que está o problema da pessoa. Sim. Entende? Então, assim, esse nível de responsabilidade talvez seja o que precisa de voltar a ser moda. Entender que se você está ali enquanto profissional, age enquanto um profissional. Porque é uma vida que está passando ali. E olhe com cautela, com cuidado, com responsabilidade técnica, com responsabilidade afetiva. Né? Então, assim, para entender que estão te procurando porque existe uma demanda. E se existe essa demanda, você precisa de entender por que ela está ali. Né? Então, assim, eu acho que essa talvez seja o grande diferencial da coisa. Qual é o seu nível de entendimento da responsabilidade que você carrega enquanto profissional que está entrando em contato com aquele indivíduo que está com você. É isso. Qual é o seu nível de responsabilidade? Se ele é um nível alto, você vai fazer de tudo para ser um profissional de excelência. Você vai fazer de tudo, porque você sabe que uma ação errada sua vai atrapalhar a vida de uma pessoa. Entende? Então, assim, é óbvio, ok, nem tudo está no nosso controle. Mas aquilo que está, tem que estar. Aquilo que está, tem que estar. Entendeu? E, assim, saber entender que é isso. É um dia após o outro e que a gente precisa de ter esse nível de responsabilidade. A imaturidade passa por uma não responsabilidade. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada, Carol. Carol, obrigada Eu pelo que seu agradeço. sim, sabe? Porque dá para ver no seu rosto tanta formação técnica, né, quanto moral, sabe? E de coração que você faz, sabe? Sorte dos seus pacientes, com certeza absoluta. Com certeza. E dos familiares e dos alunos, dos seus pacientes, ainda dos bem que seus você está alunos. formando, né? Ainda bem que você tem essa formação, porque realmente você é muito especial. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Meu sim está dado sempre que vocês precisarem. E é isso. Eu acho que são essas oportunidades que fazem com que a gente realmente faça o que tem que ser feito. É isso. E divulgar, né? Verdade, pessoal. Olha só, que episódio riquíssimo, porque eu tenho certeza que se você não se identificou com algum familiar, ou filho, ou primo, ou conhecido, certamente conhece alguém que precisa ouvir esse episódio. Então, se isso foi bom para você, compartilhe, coloque nas redes sociais, coloca nos grupos, por favor, gente. A gente precisa que essas informações cheguem. Imagina, se isso foi super novidade para você, um monte de coisa que você parou para pensar dentro da tua casa, que pode ser a tua filha, que pode ser a tua sobrinha, que pode ser alguém muito conhecido. Imagina. Chame o marido para assistir com você esse Exatamente. podcast, que é então, importante. assim, vocês também são importantes, sabe? Porque vocês também são meio de propagar o que a gente fez aqui. Então, encaminhe, perca ali seus 2 minutinhos, mas coloque em grupos, coloca nas suas redes sociais. Vamos divulgar essa informação, tá? E vamos seguir lá a Carol também. Isso. Né? E qualquer ajuda que precise também, você abre caixinha, você responde direct, também podem lá falar com a Carol. Sim, podem mandar tá que bom? eu sempre... Nossa, Estamos ali sempre 5 em 1, ela faz tudo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta.